Áudio produzido pelo canal DK. Curte, compartilha e ativa o sininho. Bora para a novel. Lord of Mysteries, capítulo 121. A hipótese de Leonard. Depois de ouvir as suposições de Klein e Fry, Leonard ajeitou seu colarinho e andou, dizendo: então temos que investigar todos os funcionários da casa de trabalho que entraram em contato com Salus, e também todos com que ele se encontrou depois que faliu e foi expulso de casa. É realmente bastante problemático. O tempo é essencial. Vamos nos separar e fazer uma verificação superficial e depois iremos para a terceira morte relatada no Burgo Oeste e deixar o resto para a polícia. Tudo bem, respondeu Klein sem hesitar. Fry não teve nenhuma objeção. Ele se virou para as pessoas que dormiam perto de Salus na noite passada. Klein estava prestes a procurar alguém para questionar quando de repente viu Leonard lançando olhares para ele. Ele estava apontando para o corredor lateral da casa de trabalho com o queixo. O que ele quer? Klein estava um pouco perdido. Ele agiu como se nada tivesse acontecido e caminhou pelo corredor, depois seguiu Leonard para o corredor lateral enquanto Fry estava distraído. Eles atravessaram a divisória até um canto silencioso que não tinha ninguém por perto. Eu tenho uma hipótese, disse Leonard de repente, parando em frente a uma janela quebrada. Klein olhou em volta, confuso. Qual é a sua hipótese? Leonard, com seus profundos olhos verdes, perguntou de volta. Se não houvesse fatores sobrenaturais, o que você acha que teria acontecido com a senhora Lauvise? Klein pensou por um momento, depois disse seriamente, o mesmo, apenas com um atraso de uma semana ou duas, talvez um mês. Mas para uma família como a deles, só teriam visitado um médico se ela estivesse em seu limite. Enquanto seus problemas cardíacos piorassem, não haveria como ela ser salva. E Salus? Se ele não tivesse sido instigado por alguém, que tipo de fim teria? Leonard perguntou novamente. Klein ponderou e disse, pela descrição nas informações, Salus já estava muito zangado com sua falência financeira e ficou ainda mais furioso que ninguém o ajudou. Acho que ele poria sua vingança em prática mais cedo ou mais tarde, mas não envolveria as pessoas na casa de trabalho. Ele poderia ter como alvo o chefe que o levou à falência ou a equipe do banco que apreendeu sua casa. Qual seria o resultado de sua vingança? Leonard continuou. Sem dúvida, ele já havia decidido acabar com sua vida. Ele teria morrido, não importa qual fosse o resultado de sua vingança. Klein deu uma resposta afirmativa. Leonard assentiu e revelou um sorriso. Então podemos concluir que a senhora Lauvise e Salus estavam ambos fadados a morrer em breve? Klein era um experiente guerreiro do teclado. Ao ouvir a pergunta, ele imediatamente teve um palpite. Está dizendo que suas mortes foram adiantadas por algum fator sobrenatural? Mas por quê? Uma descrição mais precisa seria que sua força vital havia sido encurtada por algum fator sobrenatural. Foi roubada. E a força vital é o melhor material quando se trata de convocar deuses do mal e demônios ou conduzir terríveis maldições. Leonard sorriu enquanto corrigia o palpite de Klein. Convocar deuses do mal e demônios ou conduzir terríveis maldições. Klein olhou nos olhos cor de esmeralda de Leonard e disse, meio em dúvida, você parece ter muita certeza disso. Mas, por enquanto, temos apenas 2 amostras de investigação. Leonard riu cinicamente. Klein, não há necessidade de fingir entre nós. Vi você se libertar do controle do artefato selado 2-049 e sei que você é especial. E você deve sentir que sou um pouco diferente de Beyonders comuns. Seu sorriso desapareceu quando ele olhou nos olhos de Klein. Eu te disse que existem muitas pessoas especiais neste mundo que sempre podem fazer coisas que os outros não, como você e eu. Este mundo tem uma longa história. Há muitos itens mágicos que as pessoas desejam obter, controlar. Eles desejam se tornar as estrelas de seu próprio show. Não há muitas pessoas assim, mas é impossível que exista apenas uma ou 2. Não acho que um Beyonder com seus segredos seja uma pessoa má ou um bandido do mal. Não acho que precisamos esclarecer de onde vêm suas habilidades especiais e o que elas representam. Desde que suas ações não coloquem a mim, os falcões noturnos ou a cidade de Tingen em perigo, você ainda é meu parceiro. Da mesma forma, espero que você me olhe com a mesma atitude. Claro, é melhor não falar disso com os superiores. Aqueles velhotes são antiquados e conservadores, sempre pensando que pessoas especiais como nós definitivamente perderão o controle. Definitivamente sentirão a atração e a tentação dos deuses do mal ou de demônios.
Mas tenho mais segredos do que você pode imaginar, pensou Klein consigo mesmo. Ele então disse com franqueza: eu compartilho os mesmos sentimentos que você. Só observarei suas ações e motivos e não me importarei com o quão especial é. Também tentarei não investigar seus segredos. Depois de dizer isso, ele acrescentou em seu coração: não, na verdade eu me importo e estou muito curioso, mas estou aguentando por enquanto. Leonard acha que ele é a estrela de um show? Que tipo de encontros ele teve e que tipo de itens mágicos possui? Leonard desabotoou os botões da camisa e assentiu com uma risada. Fico feliz que temos esse entendimento. Nos romances de ação, isso é chamado de encontro de dois protagonistas. As rodas da história então entram em movimento. Que vergonha! Klein deu um sorriso superficial. Ele sabia que a frase rodas da história entram em movimento veio do imperador Roselle. Leonard andou rapidamente. Seus olhos verdes brilharam quando ele curvou os cantos da boca. Muito bem, vou ser sincero, estou bastante confiante de que as vítimas dessas mortes morreriam nos próximos 3 meses, mas suas mortes foram antecipadas as últimas 2 semanas por alguém, por alguns meios. O motivo da outra parte deve ser convocar deuses do mal ou demônios, ou ainda uma terrível maldição em larga escala. É fácil para o criminoso esconder seus assassinatos, já que suas vítimas já mostravam sinais de que em breve morreriam. Isso não atrairia a atenção do departamento de polícia nem seria interrompido pelos falcões noturnos, punidores a mandato e consciência coletiva das máquinas durante a fase preparatória, murmurou Klein para si mesmo e analisou o processo de pensamento do criminoso. Leonard sorriu e concordou. Isso mesmo. Se 3 pessoas saudáveis e normais de repente caíssem mortas, definitivamente atrairia atenção e resultaria em uma investigação. Então, como vamos encontrar o altar usado para o ritual? Independentemente de o culpado querer convocar um deus maligno, algum demônio ou conduzir uma terrível maldição, ele precisaria de um altar de sacrifício, um ritual. A força vital colhida também teria que ser armazenada em um local semelhante. Klein optou por acreditar em Leonard, pois não tinha outras pistas e foi incapaz de fazer outras deduções. Não custa tentar. Leonard riu e disse: Klein, isso não está no seu domínio profissional? Não consegue imaginar o que está acontecendo em torno de um altar como esse? Sem esperar pela resposta de Klein, Leonard descreveu uma aura espessa de morte com o altar no centro. Não haveria seres vivos além da pessoa que conduz o ritual em um raio de 10 metros. A temperatura ao redor seria pelo menos 5 graus abaixo da média, com o vento frio passando continuamente, e a força vital roubada da senhora Lauvise do restante estaria dentro do altar, selado por uma barreira de espiritualidade. Tendo dito isso, ele olhou para Klein e brincou. Eu acho que você seria capaz de adivinhar aproximadamente onde estaria um altar com essas características. Klein franziu e respondeu solenemente, enquanto estiver dentro da cidade de Tingen. Além disso, eu precisaria de um lugar tranquilo onde não fosse perturbado. Minha casa, por exemplo. Também precisaria dos pertences pessoais da senhora Lauvise e do resto. O coração de Klein acelerou. Ele sentiu que Leonard conhecia um pouco demais as artes das trevas. Sem problema. Leonard riu. De repente, ele passou por Klein e caminhou em direção ao corredor, sem dizer mais nada. Aquele homem com certeza tem um estilo único, Klein amaldiçoou em seu coração e o seguiu. Quando Leonard encontrou Fry seriamente fazendo anotações, ele assumiu um tom sério e disse: tenho uma hipótese e queria que Klein atentasse. Que hipótese? Perguntou Fry, parecendo frio. Vou lhe contar se houver um resultado. Não quero ser ridicularizado por Rosanne e os outros. Leonard deu uma desculpa caprichosa e mudou de assunto. Fry não perguntou mais nada. Ele agiu de acordo com as instruções e obteve os pertences pessoais de Salos e Sra. Lauvise na delegacia de polícia, e depois encontrou seus parceiros na casa de Klein. Esperem na sala e não deixem ninguém me incomodar. Klein pegou o relógio de bolso e olhou a hora. Eram cerca de 6. Melissa pode voltar a qualquer momento. Pode confiar em nós. Leonard colocou as mãos nos quadris e andou pela sala de estar. Fry sentou-se silenciosamente no sofá. Leonard tentar? Klein fez cara feia e foi para o quarto no 2º andar. Ele trancou a porta e selou a sala com uma barreira de espiritualidade. Depois disso, ele montou um altar e pediu a ajuda da deusa, eliminando quaisquer distúrbios. Então, Klein escreveu uma declaração de divinação em um pedaço de papel. A posição do altar.
Ele fez uma declaração abrangente para não deixar nenhuma informação passar. Pegando o pedaço de papel e os pertences dos mortos, Klein deitou na cama. Ele primeiro lembrou a cena que Leonard descreveu e depois recitou silenciosamente a declaração 7 vezes. Ele não tentou usar o mundo acima do nevoeiro, primeiro, porque aquele estranho e misterioso Leonard estava no andar de baixo. Quem saberia se ele notaria ou não algo estranho sobre o ritual? Em segundo lugar, sua poção vidente estava prestes a ser completamente digerida. Era provável que a ajuda do ritual fosse suficiente para o sucesso de sua divinação. Klein só consideraria encontrar uma oportunidade de entrar no mundo do nevoeiro se não obtivesse resultado. Afinal, a convocação de um deus maligno ou demônio era algo que poderia ameaçar Benson, Melissa e a ele próprio. Com a ajuda de cogitação, ele rapidamente entrou no sonho e viu uma cena nebulosa, ilusória e fragmentada. Logo depois, uma imagem flutuou diante de seus olhos. Era uma casa azul acinzentada de 2 andares banhada pelo brilho do pôr do sol. As janelas do primeiro andar estavam fechadas e as cortinas escuras não tinham brechas. No entanto, elas expandiam e contraíam de tempos em tempos. O solo ao redor da casa era marrom escuro, mas nada crescia nele. O jardim ao redor da casa parecia coberto de sombras, em ruínas e escuro. Havia um rio fluindo silenciosamente perto da casa. Algum tempo depois, Klein saiu do sonho, sem ter visto mais nada. A hipótese de Leonard estava correta. Onde poderia ficar aquela casa? Há muitos rios na cidade de Tingen, como no Burgo Oeste, Sudoeste, a área do porto, a área da universidade. Ele abriu os olhos e massageou as têmporas enquanto pensava, sua expressão séria. Lord of Mysteries, capítulo 122, Edifício Alvo, Rua Narciso, número 2. Na sala de estar, com o brilho do crepúsculo, Klein estava na frente da janela enquanto contava a Fry e Leonard. Minha divinação revelou algo. Vi um edifício de 2 andares azul acinzentado em meu sonho. As janelas do primeiro andar estavam fechadas e as cortinas também. Era cercado por alguns metros de solo marrom, sem vegetação ou flores. Também havia um jardim terrivelmente sombrio, igual ao que encontraria em uma história de terror. A única característica que pode ser usada para identificá-lo é um rio próximo, um rio ligeiramente largo. Pode ser o rio Tussoko ou o rio Koi. Só conseguiremos descobrir através do processo de eliminação. Espero que ainda possamos achar a tempo. O rio Tussoko era o maior rio do reino Loen, vindo do noroeste, onde ficava a montanha Mirminsk. Fluía em direção ao sudeste, passando por Mitsuashiri, no condado de Ava, e então pela capital, Baklund, e entrando no mar perto do porto de Prits. Os locais onde convergia na cidade de Tingen incluíam o canto sudoeste do Burgo Oeste e o porto no Burgo Sul. A fonte do rio Koi vinha do norte da montanha York, e atravessava o distrito universitário no Burgo Leste e se fundia localmente com o rio Tussok. Esses eram os 2 principais rios em Tingen. O resto só podia ser considerado riachos e nenhum deles tinha uma superfície de água extensa. Ao ouvir a descrição de Klein, o pálido e frio Fry assentiu levemente. Como não havia outras pistas, o processo de eliminação era o único método eficiente. Nesse momento, Leonard sorriu e disse, talvez possamos reduzir os possíveis locais do alvo. E como faríamos isso? Klein franziu a testa e perguntou em resposta enquanto olhava para o relógio de bolso prateado de folhas de videira. Leonard riu. Um criminoso com um plano e uma meta selecionaria alvos em algum lugar longe da localização do altar. Isso é resultado de seu instinto natural, ficar seguro. Somente quando não houver muitas pessoas prestes a morrer nas áreas distantes de seu altar, que ele considerará os alvos mais próximos. Portanto, devemos ler as informações novamente, excluir as áreas em que o número de incidentes de morte subiu rapidamente acima dos padrões normais. Os olhos de Klein brilharam quando ouviu isso. Brilhante hipótese! Ao mesmo tempo, ele suspirou interiormente, eu realmente não tenho talento para ser um detetive. Fry assentiu e pegou os documentos na mesa de café e começou a lê-los novamente. Depois de alguns minutos, ele aprofundou sua voz rouca e disse, realmente existe tal região e há apenas uma possibilidade. Que área? Perguntou Klein. Fry passou a pilha de documentos para Leonard, que estava a seu lado. Ele apertou os lábios finos e disse, Burgo Oeste. É no Burgo Oeste? Klein cerrou o punho e imediatamente sugeriu, então vamos procurar a área sudoeste do Burgo Oeste. Essa região não é tão grande. Concordo,
ecoou Leonard enquanto acenava com os papéis em suas mãos, como se não fosse ele quem sugeriu diminuir a área da busca. A carruagem de 2 rodas andou lentamente pela estrada lamacenta. Ao lado deles, o brilho vermelho e laranja do pôr do sol refletia em um rio largo, colorido com o brilho crepuscular. Klein e Fry olhavam pelas janelas dos 2 lados da carruagem, inspecionando uma casa atrás da outra. Estavam à procura de uma casa azul acinzentada com um jardim em ruínas. Se possível, observariam também se as cortinas do primeiro andar estavam fechadas. Leonard sentou calmamente em seu lugar original, encostado na parede da carruagem enquanto cantarolava uma música popular local. O cenário escuro passou rapidamente pela janela, e Klein avistou um prédio de 2 andares azul acinzentado pelo canto do olho. Em frente ao edifício havia um jardim sombrio que aparecia em ruínas. Encontrei! Disse Klein enquanto suprimia sua voz. Antes de terminar sua frase, Fry e Leonard se espremeram para olhar pela janela. Quase não havia espaço entre eles. À medida que a carruagem se aproximou do prédio, as cortinas escuras fechadas no primeiro andar apareceram diante dos olhos dos 3 falcões noturnos. Klein nem precisava adivinhar se era o edifício certo, ele estava completamente certo de que era o que ele havia visto em seu sonho. Era aí que o altar maligno foi erguido. Nenhum deles parou a carruagem, mas permitiram que o motorista continuasse em frente. Eles passaram o edifício e continuaram se afastando, como se estivessem apenas passando. Quando não podiam mais ver o prédio, Leonard disse ao motorista para parar a carruagem. Klein, volte para Ruas Outland nesta carruagem e peça ao capitão que venha aqui para nos ajudar. Leonard estalou os dedos e sorriu para seu companheiro de equipe. Ele está pensando que sou um novato e que não deveria estar envolvido em uma missão tão perigosa? Esse sujeito ainda é um cara legal. Klein ficou surpreso ao perceber a intenção de Leonard. Fry assentiu, concordando. Você acabou de começar o treinamento de combate e seu papel é de suporte. Eu sei, e uma pessoa que pode matar tantos para realizar um ritual não será um oponente fácil. Só o capitão poderia tornar essa situação menos aterrorizante. Klein respirou fundo e concordou racionalmente. Ele olhou para Leonard, e depois para Fry antes de forçar um sorriso e dizer, cuidado. Não se preocupe, aprecio muito minha vida. Até o capitão chegar, não chegaremos perto, iremos apenas vigiar. Leonard sorriu. Fry não disse nada, apenas pegou sua mala. Klein ficou quieto por um tempo, depois pegou um centavo de cobre e disse, eu vou pelo menos divinar uma vez para vocês. Ele recitou, o que está para acontecer aqui terá um bom resultado. Ele jogou a moeda ao mesmo tempo em que seus olhos ficaram escuros. Dang! A moeda virou no ar e caiu firmemente na palma da mão de Klein. Klein olhou e viu a cabeça do rei. Ele imediatamente soltou um suspiro de alívio. É apenas um sinal impreciso, então há outras interpretações. O mais importante é ter cuidado e prudência todo o tempo, ele explicou a Fry e Leonard, como um vidente. Leonard já havia se virado. Ele acenou e pulou da carruagem. Tão irritante quanto minha avó de 80 anos. Fry assentiu seriamente e saiu com a mala. Observando seus 2 companheiros de equipe indo em direção ao edifício, Klein tocou o revólver no coldre da axila e disse ao motorista, para Ruas Outland. O motorista, contratado por hora, não se opôs, e permitiu que os cavalos continuassem a jornada. Ruas Outland, número 36. Quando Klein entrou na companhia de segurança Blacktor, Rosanne, Sra. Oriana e os outros já haviam saído do trabalho. Estava tudo estranhamente quieto e escuro. Dan estava sentado no sofá na área de hóspedes. A lâmpada a gás estava apagada, e ele parecia se misturar na escuridão do seu casaco preto. Encontraram alguma pista? Klein, que procurava o capitão, se assustou com a voz profunda de Dan. Klein rapidamente se virou e olhou nos olhos cinzentos de Dan e disse, sim, nós. Ele rapidamente falou sobre a ousada hipótese de Leonard, sua confirmação por divinação e a subsequente descoberta da casa. Quanto à confiança de Leonard e à singularidade que haviam discutido sobre, elas não eram importantes no caso e obviamente não mereciam ser mencionadas. Dan o interrompia de vez em quando. Quando o briefing terminou, ele se levantou abruptamente e caminhou em direção à porta. Quando estava quase descendo as escadas, ele se virou e disse, quase esqueci. Você fica aqui no caso de alguma emergência. Tudo bem. Assentiu Klein solenemente. Naquele exato momento, fora Kenley, que estava de plantão vigiando o portão Chanis, os outros falcões noturnos estavam ocupados em campo.
Dan Smith desceu alguns degraus e parou de repente. Quando colocou o chapéu, ele gritou para Klein pela porta: "Tranque a porta e me siga. E, não precisaremos que você se junte à batalha. Primeiro, você pode ter uma noção da atmosfera e, segundo, podemos precisar da ajuda de magia ritualística durante a busca ou inspeção final. Lembre-se, até que tudo termine, você deve estar a pelo menos 50 metros de distância. Você não pode se aproximar do edifício." Klein ficou atordoado e assentiu com firmeza. Tudo bem. O sol se pôs sob o horizonte, e o afluente rio Tussouk ficou sombrio e escuro. Nuvens escuras obscureciam a lua carmesim, fazendo a casa de 2 andares azul acinzentado parecer um monstro escondido nas sombras. O jardim diante da casa estava extremamente silencioso. Era como se não tivesse insetos, nem outras formas de vida. Klein olhou para a cena à distância, suas mãos suando e seu corpo tremendo. Ele sentiu que havia inúmeras coisas terríveis escondidas, esperando, e famintas por um banquete sangrento. Ele observou Dan, Leonard e Fry se moverem cuidadosamente em direção ao edifício-alvo, misturando-se na escuridão. No segundo andar do prédio azul acinzentado, no quarto sem luzes, uma jovem donzela gentil e doce, com um rosto redondo, estava sentada diante de sua penteadeira, olhando atentamente para seu rosto depois da complicada rotina de cuidados com a pele que havia acabado de completar. Havia um espelho prateado ao lado de sua mão direita, sua superfície grosseira e áspera, quase incapaz de refletir sua imagem. De repente, uma corrente de sangue escorreu no espelho. A expressão da gentil e doce Trice ficou grave de repente. Ela se levantou, caminhou até a janela e observou em silêncio. Lord of Mysteries, capítulo 123, Batalha de Beyonders. Videiras cresciam por todo o jardim, ruínas do lado de fora das janelas de vidro. O rio corria suavemente, refletindo as estrelas no céu enquanto brilhavam os edifícios próximos. Tudo estava em silêncio, como se esperasse a chegada da noite. Trice, de traços comuns que combinavam para torná-la surpreendentemente bonita, retraiu o olhar e caminhou rapidamente em direção ao cabideiro para pegar um longo manto preto com capuz. Ela rapidamente colocou o manto, fechou os botões e o cinto antes de puxar o capuz sobre a cabeça, transformando-se em uma assassina. Trice levantou a mão direita e a passou no rosto, imediatamente tornando sua aparência embaçada. A seguir, ela pegou um punhado de pó cintilante da bolsa escondida perto de sua cintura e espalhou sobre si mesma enquanto recitava um encantamento. A figura de Trice começou a desaparecer pouco a pouco, seu contorno desaparecendo como marcas de lápis sendo apagadas por uma borracha. Ela silenciosamente saiu do quarto depois de completar seu feitiço de ocultação e foi para a sala oposta, abrindo a janela sem grades. Com um leve salto, Trice ficou no peitoril da janela e olhou por cima das planícies gramadas na parte de trás da casa, para a cerca de aço que parecia ter se fundido com a noite. Lá, ela viu o coletor de cadáveres, Fry, que silenciosamente caminhava por cima da cerca. Ela respirou fundo e flutuou como uma pena, pisando no campo gramado sem emitir som algum. Fry, que usava um casaco preto, examinou cuidadosamente os arredores com seu revólver personalizado na mão, procurando espíritos vingativos ou malignos que pudessem aparecer. Ele podia ver tais entidades diretamente. Trice se aproximou de Fry silenciosamente, chegando atrás dele. Em algum momento desconhecido, uma adaga manchada com tinta preta apareceu em sua mão. Pof! Ela atacou rapidamente, enterrando a adaga na parte inferior das costas de Fry. Mas, naquele momento, a cena à sua frente se despedaçou, como se tudo fosse uma ilusão. Trice percebeu que ainda estava parada no peitoril da janela, ainda olhando para o gramado e a cerca de aço. Só que desta vez, não era apenas o coletor de cadáveres, Fry, que estava do lado de fora da cerca. Havia também Leonard Mitchell, que mirava diretamente no parapeito da janela, além de Dan Smith. O capitão dos falcões noturnos estava debruçado e pressionando sua glabela, seus olhos fechados, enquanto ondulações sem forma se espalhavam para fora dele. As pupilas de Trice se contraíram. Ela entendeu que tudo o que havia acontecido era apenas um sonho. Ela havia adormecido sem perceber. Dengue! 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 Leonard e Fry dispararam 3 tiros, acertando com precisão o alvo invisível que ainda estava acordando de seu sonho. Craque! A figura de Trice começou a aparecer, primeiro rachando, depois se quebrando completamente em fragmentos de um espelho prateado grosseiro. Dentro da casa, Trice, que havia usado um feitiço de substituição, se virou para escapar. Ela seguiu pelo corredor e os degraus,
correndo até o primeiro andar. Voxos! Um vento frio e sinistro soprava no primeiro andar, que poderia congelar uma pessoa. Figuras transparentes e sem forma andavam entorpecidas em todos os cantos da casa, atordoadas. Trice, que havia saído do estado de ocultação, sentiu sua temperatura cair toda vez que passava pelos espíritos. Ela não podia mais controlar seus arrepios quando finalmente alcançou o altar de sacrifício. O altar era uma mesa redonda, com uma estatueta de uma divindade esculpida em osso colocada no centro. Essa estatueta era do tamanho da cabeça de um homem adulto, com apenas uma mera indicação de seus olhos, mas a figura era a de uma bonita mulher. Seus cabelos se estendiam da cabeça aos calcanhares, cada mecha clara e grossa, como se fossem cobras venenosas ou tentáculos. Havia apenas um olho na ponta de cada fio de cabelo, alguns fechados, outros abertos. Havia várias marionetes espalhados em volta da figura, seu artesanato era bruto. Nomes e informações relevantes estavam escritos nos bonecos, por exemplo, Joyce Meyer. Havia 3 velas sobre a mesa tremulando com uma chama verde amarelada, apesar dos ventos frios e sinistros. Trice se curvou diante da estatueta da divindade e rapidamente recitou seus encantamentos. Ela então afastou as marionetes e apagou as chamas das velas antes de pegar a estatueta. Voxos! Os ventos uivaram ferozmente enquanto balançavam violentamente as janelas fechadas. Clank! Criac! Fragmentos de vidro voaram em todas as direções. Fry, que havia acabado de chegar ao outro lado da casa, não se atreveu a ir até o altar de sacrifício de forma imprudente. Estremecendo, ele sentiu seu sangue frio e gelado. Isso estava tornando suas ações visivelmente mais lentas. De repente, ele sentiu um aperto nos calcanhares, como se tivesse sido agarrado por algo invisível. Uma sensação acentuada de frieza se espalhou para cima a partir do ponto de contato. Um Beyonder de sequência 9 já estaria completamente paralisado, mas como coletor de cadáveres, Fry não era estranho a tais situações. Ele virou o revólver para o lado dos calcanhares e apertou o gatilho. Era como se ele pudesse ver quem era o inimigo e exatamente onde estava. Dandy! Uma bala antidemônio de prata perfurou o ar, causando um silvo estridente. A figura sem forma se dissipou e Fry recuperou sua capacidade de se mover. Em outro lugar, Dan Smith, que queria chegar ao segundo andar evitando um ataque frontal ao altar, foi igualmente afetado pelos ventos frios. Seu corpo congelou e ele parou do lado de fora de uma janela quebrada. Voxos! As cortinas atrás da janela se levantaram de repente e envolveram Dan, como se um monstro tivesse acabado de abrir a boca para devorar sua presa. A cortina enrolada na cabeça de Dan parecia ter sido imbuída com vida. Os traços faciais de Dan começaram a ficar visíveis através do tecido. Dan, que estava prestes a ser sufocado, bateu com os 2 pés no chão. Ele endireitou os joelhos e torceu a cintura, afrouxando o aperto da cortina apenas com força bruta. Ele agarrou um canto da cortina ao redor da cabeça com a mão esquerda e a puxou para longe antes de jogá-la no chão. Dandy! Ele disparou na outra metade da cortina atrás da janela, a impedindo de tentar outro ataque contra ele. A cortina parou imediatamente e um líquido vermelho escuro escorreu para fora dela. Voxos! No gramado, Leonard Mitchell, que recitava seus poemas, também foi atingido pelos ventos frios e sinistros, infundidos com a intensa sensação de morte. Seus dentes batiam, dificultando a enunciação de seus poemas. As ervas daninhas no jardim subitamente se estenderam, se agarrando em seus calcanhares, e então uma sombra negra se lançou contra ele junto com os ventos violentos. Leonard, cujo corpo ficou rígido, não disparou a tempo. Ele só pôde puxar o ombro para trás e levantar o braço. Tud! A sombra negra bateu em seu antebraço, espinhos perfurando sua pele. Era uma bonita flor vermelha brilhante, de origem desconhecida. Com dor, Leonard jogou de lado a flor tingida com sangue. Dandy! Ele disparou contra as videiras que se espalhavam, fazendo um líquido vermelho escuro escorrer. Tepe! 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 Leonard acelerou o passo e avançou em direção à janela quebrada no primeiro andar, onde o altar estava. As videiras se retraíram abruptamente de onde ele estava anteriormente, como se estivessem se escondendo de algo invisível. Trice aproveitou o caos criado pela destruição do altar e fez um ritual de suspensão para se esconder novamente. Ela conseguiu enganar as visões espirituais dos falcões noturnos e escapar do ataque em pinça antes de chegar a um ponto atrás dos 3 Beyonders. Ela estendeu a mão direita, causando imediatamente um vento frio, que carregou a flor tingida com o sangue de Leonard para a palma de sua mão. Trice não parou. Com a flor na mão,
Ela atravessou agilmente a cerca de aço e escapou na direção do rio Tussup. Leonard, que havia acabado de entrar no primeiro andar, virou a cabeça abruptamente, como se estivesse ouvindo alguma coisa. Sua expressão mudou. Ele levantou freneticamente a manga e olhou para o ferimento causado pela flor. Com sua constituição, a ferida já havia parado de sangrar. Restava apenas um inchaço vermelho. A expressão de Leonard ficou sombria. Ele beliscou o dedo indicador esquerdo e puxou a unha para fora. Seu rosto se contorceu de dor, mas ele não parou. Enquanto recitava algo em silêncio, ele cortou a ferida coagulada com a unha. Quando a unha foi tingida com seu sangue vermelho escuro, ele puxou alguns fios de cabelo de seu couro cabeludo e envolveu a unha com o cabelo. Ao lado do rio Tussup, Trice diminuiu a velocidade. Ela olhou para a flor em sua mão. Ela estava entoando algo quando uma bola de fogo ilusória apareceu de repente na palma de sua mão. As chamas envolveram a flor, queimando-a em cinzas. Depois de completar isso, Trice pulou no rio e submergiu. Ao mesmo tempo, Leonard jogou a unha manchada de sangue enrolada no cabelo para um canto. Ele a viu queimar e soltar um cheiro repugnante e desagradável. A unha e o cabelo desapareceram rapidamente, deixando apenas um pouco de poeira para trás. Leonard deu um suspiro de alívio. Ele entrou no primeiro andar pela janela e disse a Dan e Fry, que estavam destruindo o altar. O alvo escapou. Mas não tem problema, nosso objetivo principal era interromper o ritual. Dan suspirou e olhou para as marionetes em cima da mesa. Ela foi bastante cautelosa, e parece ser poderosa. Ela sentiu que estávamos nos aproximando dela antes do tempo, caso contrário. Ela deve ser, no mínimo, sequência 7. Deu sinal a Klein. Peça para ele vir. Através da breve interação no sonho, ele determinou que o inimigo era do sexo feminino. Lord of Mysteries, capítulo 124. Encerrando o trabalho. Klein estava escondido nas sombras de um edifício a dezenas de metros de distância da casa-alvo. Ele ouviu o som fraco de tiros e o uivo de ventos violentos. Se o inimigo corre em minha direção, devo sacar minha arma ou devo fingir que não vi? Ele pensou enquanto tremia suando frio. Um Beyonder que poderia, por vários meios, reduzir a vida de outros definitivamente não era sequência 9 ou 8. Eles certamente não seriam alguém que um vidente como ele pudesse lutar cara a cara. Mesmo se sacrificasse, poderia não ser capaz de diminuir a velocidade do alvo o suficiente para Dan e Leonard o alcançar. Por sorte a deusa da noite eterna, a senhora do desastre, pareceu ouvir as orações de seu leal guarda. Ninguém correu em direção ao local onde Klein estava escondido. Depois de alguns minutos, ele ouviu uma música melodiosa vindo da casa. Virando a cabeça de lado para ouvir melhor, Klein confirmou que era a música popular local que Leonard Mitchell sempre cantarolava. Estava cheio de palavras básicas. Ufa! Ele soltou um suspiro de alívio. Segurando a arma em uma mão e a bengala na outra, ele saiu das sombras em direção ao edifício-alvo. A música popular local era o sinal para reagrupar com a qual ele havia concordado com Dan e o resto. Klein deu 2 passos e de repente parou. Ele encostou a bengala na cerca de metal e trocou o revólver para a outra mão. Então, ele tirou a corrente de prata da manga e deixou o pingente de topázio pendurar naturalmente. Klein esperou até o topázio estabilizar e imediatamente fechou os olhos e entrou em estado de cogitação. Ele recitou uma declaração de divinação. O canto anterior era uma ilusão. O canto anterior era uma ilusão. Depois de repetir 7 vezes, ele abriu os olhos e viu o pingente girando no sentido anti-horário. Não é uma ilusão. Klein guardou o pêndulo, pegou a bengala e rapidamente se aproximou do portão de metal em forma de arco que levava ao edifício-alvo. Ele então passou a bengala preta para a mão direita e a segurou com o revólver. Ele estendeu as mãos para tocar a cerca, com a intenção de abri-la, mas de repente sentiu um calafrio penetrante. Era como se alguém tivesse derramado um balde de gelo em seu pescoço sem aviso prévio. Klein sibilou e retraiu as mãos, seus dentes cerrados. É como se fosse inverno aqui, sob a luz fraca das estrelas e o poste distante. Ele olhou através do jardim atrás da cerca de metal. Ele viu os galhos secos, flores caídas e folhas cobertas de geada branca no solo marrom. Incrível! Klein ficou maravilhado. Ele dobrou os dedos e tocou na glabela para ativar sua visão espiritual. Ele devolveu a bengala de prata à mão esquerda e a empurrou contra a cerca para abrir o portão fechado. O portão chiou e ele entrou, adentrando no caminho de pedra que levava diretamente ao prédio azul acinzentado.
Em ambos lados do caminho havia plantas deformadas que pareciam se assemelhar a ghouls no escuro. A cena o lembrou de várias histórias de terror e filmes paranormais. Ele subconscientemente diminuiu a respiração e acelerou o passo. No entanto, depois de mais alguns passos, alguém de repente deu um tapinha em seu ombro esquerdo. Badum! Badum! O coração de Klein quase pulou para fora, e depois começou a bater rapidamente. Ele levantou a mão direita, apontou o revólver e lentamente se virou para olhar. Na penumbra, ele viu um galho frágil que estava quase caindo. É isso que chamamos de assustar a nós mesmos? Klein torceu o canto dos lábios, sacudiu a bengala e afastou o galho. Ele continuou avançando enquanto soluços fracos soavam em seus ouvidos, e sombras embaçadas e translúcidas apareciam diante de seus olhos. Essas sombras se aproximaram depois de sentir a respiração de uma pessoa viva e o calor da carne e sangue. Klein deu um pulo de susto e imediatamente correu para a porta do prédio azul acinzentado. É isso que o capitão quis dizer com entender a atmosfera? É muito mais assustador do que a última vez que ajudei Sr. Deveville. O ressentimento desse espírito ressentido é mais rígido do que as sombras. Naquela época ela não tinha tomado a iniciativa de atacar, ele pensou enquanto caminhava em direção ao altar no meio da sala de estar. Era uma mesa redonda cheia de marionetes mal feitas, havia 3 velas apagadas no meio delas. Dan Smith estava em pé diante do altar, de costas para Klein. Ele pegou um boneco atrás do outro e olhou para eles. O coletor de cadáveres Fry olhou para as sombras flutuantes e estendeu a mão na tentativa de confortá-las, mas tudo o que fez foi passar por elas. As sombras não o atacaram, aparentemente o reconhecendo como um deles. Quando Leonard Mitchell notou a chegada de Klein, ele mudou de tom, tornando sua voz mais suave e encantadora. Calma é amanhã sem som, calma, para se adequar a uma dor. E apenas através da folha desbotada, a castanha tamborilando no chão. Na recitação calmante do poema, Klein parecia ver um lago claro refletindo a luz da lua e uma lua carmesim pairando silenciosamente, no alto do céu. As sombras inquietas se acalmaram e pararam de perseguir o rastro quente dos falcões noturnos vivos entre eles. Dan colocou a marionete de volta, se virou e disse a Klein, esta é uma cerimônia para uma terrível maldição. Ainda bem que o destruímos. Primeiro prepare um ritual para confortar os espíritos restantes, depois tente se comunicar com os espíritos dos mortos e veja se pode obter alguma pista deles. Klein, que percebeu que não era mais um fardo, imediatamente estendeu o peito e disse, sim, capitão. Ele chegou ao altar em alguns passos e estendeu as mãos para tirar os bonecos da mesa redonda. Naquele momento, ele notou pelo canto dos olhos que cada boneco tinha um nome e uma mensagem correspondente. Capitão, você descobriu alguém que conhece? Perguntou Klein de passagem. Então, ele olhou para Dan e Dan olhou para ele. Ambos ficaram em silêncio. Sou tão bobo. Por que eu faria alguma pergunta que teste a memória do capitão? Klein quase cobriu o rosto e suspirou. Se fosse qualquer outro chefe, ele definitivamente encontraria uma oportunidade para dificultar minha vida por causa disso. Felizmente, o capitão esquecerá isso. Será que isso é uma vantagem ou uma desvantagem? Ele pensou, meio feliz, meio brincando. Após um breve silêncio, Dan parecia finalmente ser capaz de diferenciar a realidade do mundo dos sonhos. Ele respondeu, há alguém que você conhece. Quem? Klein parou, com a mão ainda estendida para colocar uma vela de volta onde deveria estar. Joyce Meyer, o sobrevivente da tragédia do Alfalfa, respondeu Dan. Joyce Meyer? O noivo de Anna, Klein de repente pensou em Salos na casa de trabalho. Ele parecia ter sido instigado e enganado por alguém, o fazendo manifestar sua raiva e cometer um incêndio criminoso. Klein retraiu a mão direita e disse em voz profunda, instigador Tris? Ele usou as vidas que foram encurtadas como sacrifício, com a intenção de amaldiçoar todos os sobreviventes da tragédia do Alfalfa? Por que ele não sabia quem descobriu seu envolvimento e fez uma denúncia com a polícia? Se Tris se vingasse diretamente, teria sido impossível acabar com todos os alvos espalhados por Tingen. Após 2 ou 3 assassinatos, ele teria sido notado pelos falcões noturnos, punidores a mandato e consciência coletiva das máquinas. Então, ele perderia a chance de continuar sua onda de assassinatos. Klein preencheu os espaços em branco de por que Tris começou tudo isso. Dan primeiro assentiu e depois balançou a cabeça. Não todos os sobreviventes, apenas os sobreviventes em Tingen. Seu ritual de maldição só pode afetar as pessoas dentro desse alcance. Além disso,
O responsável pelo ritual é uma mulher, não Tris. Klein franziu as sobrancelhas e perguntou, talvez seja um especialista que a Ordem Teosófica enviou para ajudar Tris? Sim, as origens da Ordem Teosófica podem envolver a seita demoníaca. É normal que seus especialistas sejam mulheres. Dan sorriu e disse em sua voz profunda, eu concordo com seu julgamento. Embora tenhamos encontrado apenas aquela mulher e não Tris, há suposições que podemos fazer. Como, por exemplo, a mulher e Tris não ficam juntos. Ou Tris estava procurando pessoas que irão morrer em breve. Klein não disse mais nada. Ele colocou as 3 velas no lugar, pegou o óleo de essência da lua cheia, sândalo vermelho e outros ingredientes e montou o altar rapidamente. Depois que usou uma adaga de prata para fazer uma barreira selada, ele começou a orar à deusa da noite eterna, a senhora da calma e do silêncio. Ele rezou para que as sombras dentro e fora da casa fossem completamente consoladas. Infelizmente, na tentativa subsequente de se comunicar com os espíritos dos mortos, Klein pôde ver apenas um pouco do que os espíritos haviam visto antes de suas mortes. Não havia pistas úteis. Depois de acomodar as sombras em um sono tranquilo na noite escura, ele terminou a cerimônia e removeu a barreira de espiritualidade. Ele então balançou a cabeça e disse aos outros, a backlash do ritual interrompido causou danos graves e as imagens remanescentes do responsável por isso tudo foram perdidas. Dan não ficou surpreso. Ele apontou para as escadas e disse, vamos dar uma olhada no segundo andar e tentar novamente. Ok. Klein, Leonard e Fry assentiram. Os 3 falcões noturnos subiram as escadas para o segundo andar e se separaram para procurar em cada quarto. No final, eles se reuniram em um quarto que estava cheio de um aroma fraco. Eles viram vestidos bagunçados espalhados e caixas abertas. Dan pegou uma caixa da penteadeira e a cheirou antes de perguntar, são cosméticos? Para ser exato, eles são produtos para cuidados com a pele. Desde o Imperador Roselle, eles não foram agrupados com um termo amplo, explicou Leonard com um sorriso. Capitão, como um cavalheiro, há certas coisas que você precisa saber. Klein não entrou na discussão, mas olhou para o espelho na penteadeira. Havia uma rachadura óbvia no espelho, e havia pedaços quebrados no tapete logo abaixo. A Beyonder saiu às pressas. Ela não o destruiu completamente, ele disse de repente em uma voz profunda. Talvez eu possa tentar. Deixo isso com você, respondeu Dan em confiança. Klein rapidamente trouxe as velas do primeiro andar e as acendeu em frente do espelho quebrado. Sob a luz fraca e tremeluzente das velas, ele pegou itens como essência da lua cheia para criar uma barreira de espiritualidade. Depois que Klein preparou tudo, ele parou diante do espelho que refletia as luzes das 3 velas e recitou em Hermes. Eu rezo pelo poder da noite escura. Eu rezo pelo poder do mistério. Eu rezo pela graça amorosa da deusa. Eu rezo para que o espelho receba uma breve restauração. Rezo para que ele mostre todas as pessoas que refletiu no mês passado. Enquanto o encantamento estava sendo recitado, um vento forte subitamente uivou dentro da barreira de espiritualidade. Os pedaços quebrados do espelho giraram no chão e retornaram aos seus locais originais. O espelho que estava coberto de rachaduras subitamente ondulou com um brilho sombrio. Klein passou as mãos sobre ele e uma figura humana apareceu de repente na superfície do espelho. Mas essa figura não era Klein. Era uma donzela jovem, gentil e doce, com um rosto redondo. Talvez fosse porque o espelho estava quebrado ou talvez pela reação do ritual interrompido que também afetou o segundo andar. Suas feições faciais estavam embaçadas e sua aparência real não era exatamente muito clara. Mas mesmo assim, Klein achou a pessoa estranhamente familiar. Lord of Mysteries, capítulo 125. Ideia ousada. Quando confrontados com um estranho senso de familiaridade, outros Beyonder sequência 9 podem se esforçar ao máximo para se lembrar da fonte de tal sensação ou até desconsiderar e esquecê-lo. Mas para um vidente era diferente. Klein imediatamente terminou o ritual e dissipou a barreira de espiritualidade. Ele pegou um pedaço de papel e escreveu uma declaração, a fonte do senso de familiaridade. Depois disso, ele se sentou na beira da cama no quarto e silenciosamente a recitou com o pedaço de papel na mão. 7 vezes depois, suas pupilas ficaram mais escuras. Ele adormeceu com a ajuda de cogitação e começou a conversar com sua própria espiritualidade. No mundo nebuloso e contorcido, Klein viu uma carruagem. Ele viu uma jovem vestindo um longo vestido cinza. Esta dama tinha cabelos lisos e negros, o rosto um pouco redondo. Ela tinha um comportamento gentil e agradável, mas seu corpo tremia de maneira não natural.
A imagem tremeu e, mais uma vez, Klein viu essa moça bonita no mercado clandestino. Ela estava agachada conversando com alguém. O sonho retrocedeu rapidamente e Klein acordou, entendendo por que a imagem que viu no espelho era tão familiar. Ele já encontrou essa pessoa antes. A primeira vez foi na Rua Narciso, no distrito próximo à Rua Cruz de Ferro. O capitão e o resto estavam perseguindo o instigador Tris naquela noite. Deve haver uma conexão. Klein pensou por alguns segundos, então montou o ritual mais uma vez. Ele pediu ajuda da deusa para esboçar o retrato do inimigo em sua memória. Dan e o resto estavam esperando silenciosamente, sem interromper Klein desnecessariamente. Somente quando ele terminou de desenhar, eles se amontoaram e inspecionaram o retrato. Você já a viu antes? Perguntou Dan. Klein assentiu e respondeu, sim. A vi na carruagem pública na Rua Narciso na noite em que você estava indo atrás do instigador, no bairro perto da Rua Cruz de Ferro. Então, há uma boa chance de ela ser a inimiga de agora. A parceira do instigador. Dan assentiu, pensando. Leonard de repente entrou na conversa. Algum de vocês não acha que esse retrato é muito familiar? Ela se parece muito com o instigador Tris. Klein congelou, imediatamente olhando novamente para o retrato, o estudando com cuidado. Sim, são muito parecidos. Rosto redondo, olhos estreitos, comportamento gentil. Quanto mais olhava para o retrato, mais sentia que o que Leonard disse fazia sentido. A maior diferença era que o instigador Tris tinha características comuns, enquanto a jovem podia ser considerada bonita. Klein levantou a cabeça e olhou para Leonard, notando que ele estava sinalizando algo, erguendo as sobrancelhas. O que ele quer dizer? Klein estava confuso. Dan Smith supôs, ela poderia ser a irmã do instigador. Talvez como seu irmão, ela se juntou à ordem teosófica ou à seita demoníaca. Leonard suspirou depois que percebeu o quão ruim Klein era para entender o que queria dizer. Ele então disse em tom sério, eu tenho uma ideia bastante ousada. Que ideia? Perguntou Dan. Leonard escreveu sucintamente, acho que essa pessoa é o instigador Tris. O quê? Fry exclamou em choque. Dan franziu as sobrancelhas e disse, o que quer dizer é que o instigador Tris é na verdade mulher, ou um homem que finge ser mulher? Não, pelo sonho. Posso confirmar que ela é mulher. Klein foi exposto a muitos enredos criativos e ridículos. Ele deu outra olhada no retrato e imediatamente teve outro palpite. Será que o instigador Tris se tornou uma mulher? Isso poderia explicar muitas coisas. Por exemplo, por que a trilha que leva a Tris acaba de repente? Por que não encontraram nenhum vestígio, mesmo com divinação? Talvez porque houve uma mudança fundamental em seu alvo. A única questão era como ele poderia se transformar em uma mulher em tão pouco tempo, e parecia ser bastante simples. Ele tinha uma aparência bem decente após sua transformação. Quero dizer, para ser honesto, ela é bastante atraente, pensou Klein, distraído. Leonard assentiu em alívio. Sim, essa é a minha teoria. Isso pode explicar perfeitamente por que o instigador Tris aparentemente desapareceu. Isso também se encaixa no fato estranho de que os escalões superiores da seita demoníaca são todos mulheres. Dan e Fry ficaram momentaneamente sem palavras. Mesmo tendo visto muitos monstros e coisas maravilhosas, foi a primeira vez que lidavam com uma transformação como essa. O que você quer dizer é que há um número considerável de mulheres nos escalões superiores da seita demoníaca que costumavam ser homens? Perguntou Dan. Ele não esperou uma resposta antes de dizer, isso poderia ser possível. Talvez seja característica única de sua poção. Klein tremeu um pouco enquanto ouvia. Ele sentiu que a poção da seita demoníaca era uma armadilha. Vamos torcer para que uma poção semelhante não exista no caminho de vidente. Não, definitivamente não. Esse é o caminho da demonia. Até o nome da poção soa errado. Mas eu ainda não sei qual a sequência um correspondente de vidente é. Klein subconscientemente começou a orar à deusa. As poções podem realizar uma coisa dessas? Perguntou Fry com um pouco de descrença. Leonard riu e levantou as mãos. Mesmo uma poção de sequência média ou baixa pode causar mudanças inimagináveis. Afinal, todas elas originaram do Criador. Dan virou para olhar para Klein. Tente adivinhar onde o alvo aparecerá em seguida. Tudo bem. Klein foi até a pilha de vestidos, e com emoções confusas, escolheu um e o esticou sobre o tapete.
Ele segurou a bengala sobre o vestido e pensou nas características do alvo e informações relevantes. Ele então começou a recitar em seu coração: Tris, não, o paradeiro de Trice. O paradeiro de Trice. 7 vezes depois, as pupilas de Klein mudaram de marrom para preto. O vento começou a soprar em torno dele. Sua mão esquerda soltou sua bengala, permitindo que a bengala preta oscilasse. Apesar de tremer, a bengala não caiu. Ele estava em pé em sua posição original. A interferência, Klein disse em um tom grave. Uma interferência implica que nossas suposições estão corretas. Aquela dama de agora era provavelmente um instigador Tris, não, Trice. Ao ver isso, Dan assentiu indiscernivelmente. Eles são fiéis à reputação da seita demoníaca que está ativa desde a última época. Já que Trice se transformou em Trice, Dan deduziu que ela não fazia parte da ordem teosófica, mas sim da seita demoníaca. Examinando os arredores, Dan suspirou e disse: podemos procurá-la por diferentes meios, como de onde essas roupas vieram ou o proprietário desta casa. Também podemos pedir ao departamento de polícia para patrulhar as estações de trem e os cais. Podemos conseguir algumas pistas dessa maneira, mas Trice definitivamente terá tido tempo suficiente para deixar Tingen. Sim, vou tentar novamente acima do nevoeiro cinza quando voltar para casa. Klein era cauteloso com pessoas como Trice que queriam desencadear um massacre por capricho. Ele queria encontrá-la desesperadamente e executá-la no local. Leonard, vá para o departamento de polícia e reúna um grupo para cuidar das coisas aqui. Klein, você pode voltar e descansar agora. Dan massageou as têmporas e pausou por alguns segundos. Ele disse a Klein, parcialmente para testá-lo e também para ensiná-lo. Como você lidaria com a missão desta noite? Suponha que eu, Leonard e Fry somos os únicos membros de sua equipe. Klein franziu as sobrancelhas e pensou por mais de 10 segundos. Primeiro usaria a divinação para verificar se o ritual seria ativado em breve. Se a resposta fosse negativa, eu observaria e não me aproximaria. Depois, notificaria o departamento de polícia para enviar pessoal para a área, e reuniria pelo menos 5 canhões para bombardear todo o edifício até onde quer que Trice estivesse escondida fosse destruído. Ela poderia ser atingida até a morte no edifício ou tentar fugir em meio ao fogo dos canhões, o que iria expô-la facilmente. Até então, colocaria você e o resto em locais diferentes. Ele ficou mais e mais animado enquanto continuava. Ele achava que sua ideia era simples e eficaz, bárbara e decisiva. Era muito seguro e apropriado. Dan, Leonard e Fry ficaram pasmos. Eles não disseram nada por um longo tempo. Capitão, não é uma boa ideia? O coração excitado de Klein bateu rapidamente quando viu que eles não tinham reação. Dan ficou em silêncio por alguns segundos antes de dizer, não, é uma boa ideia. Mas a premissa é que temos que confirmar que a destruição forçada do altar não criaria um resultado mais desastroso. Como falcões noturnos de longa data, estamos acostumados a confiar em nós mesmos, nossos poderes como Beyonders e armas, em todas as circunstâncias. Não estamos acostumados a permitir que pessoas normais entrem em contato com incidentes sobrenaturais. Tudo bem, sempre fui um fã ardente de bombardeios e de poder de fogo, Klein acrescentou em seu coração. Klein e Leonard andaram até a estação de carruagens por cerca de 500 metros antes de conseguirem vê-la. Depois de esperar um pouco, eles retornaram à rua Cruz de Ferro. Um foi para a delegacia próxima, enquanto o outro retornou à rua Narciso. Quando Klein chegou à porta da frente, ele ajeitou as roupas e certificou-se de que tudo estava bem antes de pegar as chaves e abrir a porta. Melissa e Benson estavam na sala, silenciosamente fazendo suas tarefas e lendo livros, respectivamente, sob a luz da lâmpada a gás. Benson deve estar cansado depois de trabalhar o dia inteiro, no entanto, ele persevera em seus estudos depois que chega em casa. Que homem determinado, não posso fazer isso, só consigo me deitar agora. Klein olhou para o irmão e sorriu, cumprimentando silenciosamente levantando a mão. Benson sorriu e disse, agora entendo o preço por trás de um salário considerável. Há um preço para tudo neste mundo. Há algo que devemos dar antes que possamos ganhar algo em troca, disse Klein, deixando a bengala na prateleira ao lado da porta. Isso aparentemente é algo que o imperador Roselli disse, certo? Melissa parou de escrever e olhou para cima. A escola técnica de Tingen era diferente das universidades e escolas públicas. Havia apenas 2 semanas de férias de verão, do final de julho ao início de agosto.
Suas lições foram retomadas no momento em que os dias mais quentes terminaram. É mesmo? Não me lembro, respondeu Klein, sua expressão um pouco rígida. Ele tirou o chapéu e subiu as escadas. Ele pretendia adivinhar o paradeiro de Trice o mais rápido possível. De repente, ele ouviu seu estômago roncar. Ele sentiu intensas dores de fome. Ah, certo, ainda não jantei. Mas o bilhete que deixei dizia que a empresa de segurança forneceria comida e pedi que não deixassem comida para mim. Sério, capitão, você realmente esqueceu disso? A expressão de Klein mudou várias vezes, pois ele pretendia fingir que estava cheio. Naquele momento, Melissa se virou e olhou para ele. Ela apontou para a cozinha e disse, deixamos um pequeno pedaço de costeleta de cordeiro e uma tigela de sopa grossa de legumes para você. Ainda há alguns pedaços de pão também. Depois de dizer isso, ela enfiou a cabeça de volta em sua tarefa e murmurou para si mesma. Eu senti que as refeições fornecidas pelo trabalho não seriam muito boas, provavelmente fazendo com que os funcionários perdessem o apetite. Lord of Mysteries, capítulo 126. A adivinhação não é onipotente. Mana, você se preocupa demais, não. Você é muito meticulosa. De repente, Klein foi energizado. Ele sorriu e disse, Melissa, sua preocupação é muito razoável. É verdade que estou com um pouco de fome. Sim, vou tomar banho e me trocar. Embora sua boca já estivesse salivando, era ainda mais importante confirmar o paradeiro da instigadora Trice. Ninguém sabia que medidas insanas o bastardo tomaria para se vingar da sociedade. Ok. Melissa não levantou a cabeça, apenas continuou sua revisão. Tepe. 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 Klein correu para o segundo andar e entrou em seu quarto. Ele trancou a porta, tirou a jaqueta e o coldre de axila. Então, ele pegou uma simples faca de prata da gaveta. Depois de selar seu quarto com uma barreira de espiritualidade, ele respirou, acalmou suas emoções e caminhou 4 passos em sentido anti-horário. Após o encantamento habitual, Klein apareceu mais uma vez no imponente palácio acima do nevoeiro cinzento. Ele já estava se acostumando aos murmúrios enlouquecedores que ouvia durante o processo de transporte. Tendo completado alguns rituais naquele dia, ele massageou as têmporas, pois estava um pouco cansado. Ele desejou que um pedaço de pele de cabra marrom aparecesse na longa mesa de bronze. Klein pensou seriamente e depois escreveu a declaração de divinação, o paradeiro de Trice. Ele não tinha certeza se o nome estava escrito corretamente, mas também poderia usar a aparência da garota e outras informações detalhadas como guia. Ele segurou a pele de cabra e recostou-se na cadeira. Recordando sobre as coisas relacionadas a Trice em sua mente, ele recitou a declaração de divinação 7 vezes. Ele esvaziou a mente, fechou os olhos e entrou em um estado de sonho com a ajuda de cogitação. Na cena ilusória em meio à neblina, ele viu um motor a vapor que soltava densa fumaça e faíscas. Ele também viu as filas de assentos de couro em um limpo vagão de trem. A gentil e doce Trice, com seu rosto redondo e olhos compridos, estava perto de uma janela. Havia um chapéu de arrastão xadrez na mesa à sua frente. Klein fez repetidas tentativas para confirmar o número do trem, mas não conseguiu discerni-lo. Logo, ele não aguentou a pressão e deixou o sonho. A longa mesa de bronze e as estrelas carmesins ilusórias apareceram diante de seus olhos novamente. Só pude confirmar que Trice pegou uma locomotiva a vapor e deixou Tingen. Não havia mais pistas. Parece que esse espaço misterioso só me ajuda a eliminar interferências. Não faz muito para melhorar o poder de minhas divinações. Klein tocou na beirada da mesa e pensou em seu próximo passo. Através da divinação, ele podia ter certeza absoluta de que o alvo era o instigador Trice. A nova Trice, no entanto, já estava fugindo de Tingen. Dadas as circunstâncias, ele não achava que sua nova divinação ajudaria Dan. Klein tomou uma decisão rapidamente. O capitão já disse que enviaria um telegrama para Backlund, Porto Imate e outras principais paradas ao longo da ferrovia, para que Trice seja colocada na lista de procurados em todo o país. Não relatarei o resultado da divinação, caso isso levante suspeitas sobre mim. Klein rapidamente se decidiu, porque, independentemente do aviso, Dan já estava usando as medidas mais adequadas para resolver o assunto. Como ele não conseguiu ver o número do trem na divinação dos sonhos, usar o pêndulo espiritual e outros métodos seria igualmente ineficaz, mesmo que tentasse fazê-lo por processo de eliminação. Era exatamente como a situação da chaminé vermelha.
Naquele momento, ele se sentiu esgotado mentalmente, então não ficou mais acima da névoa cinzenta, então se envolveu com sua espiritualidade e simulou a sensação de queda. Quando ele voltou para o quarto, sua mente ficou cheia com o pensamento de carne de carneiro saborosa e brilhante e gordurosa. Devo adicionar um pouco de erva doce. Louvada seja a dama! Klein engoliu sua saliva, removeu rapidamente a barreira de espiritualidade e abriu a porta. Na manhã seguinte, às 20 para as 9, ele entrou na companhia de segurança Blacktor com a bengala na mão. Bom dia, Klein. Tenho boas notícias. Rosanne acenou com as mãos, excitada, por trás do balcão de recepção. Os olhos de Klein se iluminaram e ele perguntou, pegamos Trice? Trice? Quem é? Rosanne, vestida de verde, parecia perdida. Você provavelmente não a conhece. Quais são as boas notícias? Klein redirecionou o tópico. Rosanne respondeu com um sorriso brilhante. O pedido do capitão foi aprovado. O departamento de polícia vai transferir 2 membros da equipe da polícia que se depararam com incidentes sobrenaturais para serem funcionários aqui. Finalmente não precisarei ficar acordada a noite toda. Louvado seja a dama! São ótimas notícias, repetiu Klein sinceramente. Depois de trocar mais algumas gentilezas com Rosanne, ele atravessou a divisória e entrou no subsolo. Ele planejava continuar com suas lições de misticismo. Quando passou pelo escritório do capitão e pela sala de recreação dos falcões noturnos, ele colocou a cabeça pela porta e olhou em volta, e viu que Dan, Leonard e o resto ainda estavam lá. Isso significava que a investigação de busca e eliminação na noite anterior não havia retornado nada de útil. O restante seria entregue ao departamento de polícia, para que eles pudessem cuidar das tarefas tediosas de acompanhamento. No início, Klein queria conversar com o capitão para obter uma atualização sobre a situação. Mas vendo que Dan estava ocupado digitando telegramas, ele decidiu não incomodá-lo. Ele poderia perguntar ao capitão no almoço. Ele entrou no subsolo seguindo as escadas e viu as 2 lâmpadas a gás clássicas em suas armações de metal. Viu o corredor sempre silencioso, iluminado pela luz atrás do vidro. Ele respirou a brisa fria, mais refrescante, deu alguns passos mas parou subitamente. De repente, ele olhou para a lâmpada a gás e suas sobrancelhas gradualmente se franziram. Ele havia cometido um erro crucial. Um erro que só poderia ser cometido por alguém com conhecimento da Terra. Em sua divinação sobre o nevoeiro cinzento na noite anterior, Klein viu Trice pegando uma locomotiva a vapor. Por isso, ele subconscientemente acreditava que estava acontecendo naquele momento. Mas este mundo ainda estava para inventar luzes elétricas ou equipamento similar. Quando o céu ficava escuro, quase não havia locomotivas a vapor em operação que transportavam seres humanos. Klein, que estava acostumado a trens que operavam à noite, havia instintivamente deixado de lado esse fato. Em outras palavras, não foi algo que aconteceu ontem à noite. Era uma cena do futuro. O que significava que isso iria acontecer naquele dia ou no dia seguinte. O coração de Klein acelerou e ele andou de um lado para o outro, e acabou decidindo subir as escadas novamente. Ele bateu e abriu a porta da sala de recreação e viu que Leonard estava recitando um poema perto da janela, parecendo impotente. Klein ignorou Kenley, Royale e Seacatron que estavam jogando cartas. Ele olhou para Leonard e disse, eu tenho uma pergunta para você. Será que você quer aprender truques para entreter mulheres? Leonard provocou, guardando os poemas selecionados de Roselle. Ele saiu da sala de recreação e seguiu Klein ao meio da escada que levava ao subsolo. Ele então olhou nos olhos de Klein e disse com uma risada, parece que você fez uma divinação bem-sucedida ontem à noite. Klein não explicou nada, apenas disse diretamente, divinei que Trice partiria em uma locomotiva a vapor. Depois da conversa na casa de trabalho no Burgo Oeste, ele não se incomodava em parecer um pouco especial diante de Leonard. Locomotiva a vapor, o primeiro trem é às 7 da manhã. Leonard tirou o relógio de bolso da camisa e o abriu para dar uma olhada. Não há tempo a perder. Direi ao capitão que recebi uma dica confiável. Ele rapidamente subiu as escadas e deixou a companhia de segurança Blacktor. Depois de esperar alguns minutos no térreo, ele voltou e entrou no escritório de Dan Smith. Klein deu um suspiro de alívio e viu o capitão enviar um telegrama depois de reunir os outros falcões noturnos que estavam jogando cartas. Eles logo saíram. Recordando o que aconteceu, ele se sentiu em conflito. Foi uma lição diferente da que recebeu da morte do palhaço de terno. Ele havia cometido um erro com características semelhantes,
o que o fez parecer entender mais essa lição, deixando uma impressão mais profunda. Passando pelo arsenal e entrando na sala de serviço, ele tirou a cartola e o casaco e depois naturalmente os pendurou no cabideiro. Velho Neil havia acabado de preparar um café com grãos moídos à mão. Ele alegremente tomou um gole e perguntou, gostaria de um? Aceito. Klein se sentou, tão despreocupado como se tivesse voltado para casa. Velho Neil olhou para ele e franziu o senho, brincando. Ainda 3 cubos de açúcar com uma colher de leite? Parece uma formiga. Isso é prejudicial para os dentes e para o corpo. Não, só gosto doce quando tomo café. Quando como bife grelhado ou carne assada, prefiro sal, pimenta do reino, erva doce e outros condimentos. Klein sempre acreditou que era fã de todos os sabores. Velho Neil rapidamente terminou de preparar o café, e entregando, disse, você quer fazer uma pausa ou começar imediatamente? Deixe-me me acalmar por alguns minutos. O capitão e a equipe receberam uma dica sobre o paradeiro de Trice e estão a caminho da estação de locomotivas a vapor. Me pergunto qual será o resultado, Klein suspirou. Velho Neil estalou a língua e disse, a dica é detalhada o suficiente? Eles têm certeza qual é o trem? Não está confirmado, disse Klein, apertando os lábios. Velho de repente Neil riu. Sob tais circunstâncias, a possibilidade de fracasso é muito maior que a de sucesso. Trice deve ser sequência 7, e uma Beyonder nesse nível não seria capturado com tanta facilidade. E, não confie na divinação, divinação não é todo-poderosa. Só irá obter sinais simbólicos que são muito fáceis de interpretar erroneamente ou ignorar alguma coisa. Klein se lembrou do erro que cometeu dessa vez e se sentiu melancólico. Ele assentiu sinceramente. Sim, divinação não é onipotente. Depois de dizer isso, ele suspirou. Sua mente, corpo e alma de repente entraram em um estado mágico. Ele se inclinou um pouco para trás, com a intenção de soltar um suspiro. Nesse momento, ele de repente ouviu um ruído ilusório de algo se rompendo em seu ouvido. Ele sentiu algo se dissolvendo dentro dele, misturando-se com seu espírito. Klein entreabriu os olhos e apreciou o sentimento único e indescritível em silêncio. Não precisava que ninguém lhe dissesse que era o resultado da digestão completa da poção vidente. A primeira cidade pela qual o rio Tussouk passava depois de fluir pela cidade de Tingen era chamada Vienia. Era também a primeira parada de Tingen para Baclund pela locomotiva a vapor. Na plataforma, Trice trocou para um longo vestido bege e colocou um chapéu circular de mulher. Gaze fina pendia da ponta do chapéu, cobrindo metade de seu rosto, deixando sua aparência embaçada e indiscernível. Ela já havia enviado um telegrama a seu parceiro em Tingen, para lembrar a outra pessoa de tomar cuidado. Ela disse que havia usado dinheiro roubado para comprar uma passagem de locomotiva a vapor para Baclund. A razão pela qual Trice não havia pego o trem de Tingen, mas havia ido rio abaixo para Vienia era porque ela ainda tinha seu instinto e sua rica experiência como assassino. Vou! Um trem soltou um apito longo e agudo quando o longo gigante de metal parou ao lado da plataforma, enquanto jorrava fumaça e faíscas. Trice não carregava bagagem nenhum, e entrou na primeira cabine. Ao mesmo tempo, ela decidiu descer do trem depois de 3 estações e entrar em Baclund por outros métodos. No subsolo da Catedral de Santa Selena, Klein fechou os olhos e recostou-se na cadeira. Ele absorveu a digestão completa da poção e viu fracamente uma estrela ilusória após a outra. Aquelas estrelas pareciam compartilhar com ele uma conexão desconcertante, e pareciam querer se agrupar e se fundir como um. Após a indescritível sensação de fome e sede diminuir, Klein voltou ao normal e parou de ter outras experiências. Mas minha mente está muito mais relaxada e pura, ele abriu os olhos e pensou. Naquele momento, ele sabia que havia se tornado um real e completo vidente. Lord of Mysteries, capítulo 127. Lançando as fundações. A luz da lâmpada a gás brilhava através do vidro, iluminando a sala de guarda. Velho Neil terminou de folhear o jornal, tomou um gole de café e olhou para Klein. Como se sente agora? Já se acalmou? Ou precisa de uma taça de vinho, um adiantamento do seu salário, ou um dia de folga? Klein, que havia digerido completamente a poção vidente, estava tentando mudar seu interruptor, que ativava sua visão espiritual, com cogitação. Ele não queria que fosse nenhuma ação muito óbvia. O presente ele não precisava mais depender de um movimento físico para ativar sua visão espiritual. Portanto, ele poderia usar uma abordagem mais oculta e discreta para atingir seu objetivo, como,
Por exemplo, massagear as articulações do dedo médio com o polegar em rápida sucessão ou bater os dentes 2 vezes seguidas. Considerando situações em que precisaria usar sua visão espiritual enquanto segurava um revólver em uma mão e uma bengala na outra, Klein finalmente decidiu bater os dentes 2 vezes seguidas. O lado esquerdo seria usado para ativar a visão espiritual e o lado direito, para desativá-la. Depois de sugerir repetidamente para si mesmo, ele concluiu a alteração, abriu os olhos e sorriu. Eu estava apenas muito preocupado com a operação do capitão. Não preciso me acalmar. Ao mesmo tempo, ele bateu os dentes 2 vezes seguidas e tentou ativar sua visão espiritual. Ele queria se familiarizar com esse método o mais rápido possível. Cough! 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 Velho Neil começou a tossir violentamente. Tossiu até seu rosto ficar vermelho, como uma lagosta cozida. O que aconteceu? Klein congelou antes de perguntar com preocupação. Ele examinou a aura do velho Neil seriamente, apenas para notar que as cores que representavam sua saúde ainda estavam normais, apenas um pouco opacas devido à sua idade. Velho Neil tossiu por quase 20 segundos antes de parar. Ele procurou sua xícara de café e lentamente tomou um gole. Todos cometem erros, Ayn. Eu engasguei com o café de agora. Vamos começar nossas lições de misticismo? Tudo bem. Klein silenciosamente bateu os dentes 2 vezes seguidas. Klein estava animado, porém frustrado por ter digerido completamente a poção vidente 1 ou 2 semanas antes de sua previsão. Ele estava naturalmente feliz por estar livre do risco de perder o controle e por poder avançar em breve, obtendo ainda mais poderes Beyonder. Isso era algo que deixaria qualquer um feliz e animado. Mas ele também estava frustrado, pois isso interrompeu seus planos e sua agenda. Considerando o fato de que ainda tinha que ficar com os falcões noturnos de Tingen por algum tempo, Klein pensou que avançar secretamente para Palhaço não era a escolha mais sábia. Se o fizesse, estaria constantemente preocupado em ser exposto e não seria capaz de usar suas habilidades quando houvesse missões, tornando-as ainda mais perigosas para si mesmo. Ele planejava fazer como a médium espiritual dali e enviar uma solicitação aos superiores. Ele usaria suas contribuições para obter a receita e ingredientes extraordinários antes de avançar oficialmente para um falcão noturno de sequência 8. Mas havia diferença entre digerir uma poção em 1 mês e em 1 ano. Klein podia suportar o escrutínio da Catedral Sagrada e se tornar um talento para treinar, mas ele não queria que os superiores suspeitassem dele. Logo, era necessário encontrar uma razão convincente para explicar suas circunstâncias. Ele planejava usar o tempo antes que a poção vidente fosse completamente digerida para estabelecer algumas bases com o capitão. Por exemplo, ele mencionaria que sentia que sua espiritualidade se tornava mais ativa sempre que ia ao clube de divinação, ou fingiria descrever casualmente as leis de um vidente que havia aprendido ao ajudar outras pessoas a adivinhar sua sorte. Ele também poderia mencionar que não ouvia mais nenhuma voz que não deveria estar ouvindo, ouvia coisas que não deveria. Dessa forma, os superiores dos falcões noturnos pensariam que ele havia aprendido algo sem querer com Dali ao completar sua missão e tinha feito um trabalho mais completo que ela. Isso faria os superiores se concentrarem mais em resumir as leis e descobrir o método de atuação, reduzindo a suspeita colocada em Klein. Dessa forma, eu poderia até ajudar o capitão e o resto a aprender sobre o método de atuação, Klein acrescentou em seu coração. Ele sentia que Dan Smith era um bom capitão. Ele não tinha falhas evidentes fora sua memória fraca. Então, ele queria reduzir o risco de Dan perder o controle e torná-lo mais poderoso. Claro, Klein também poderia optar por esperar 1 ano para solicitar seu avanço e evitar riscos. Mas as contínuas coincidências e a chaminé vermelha que havia visto na divinação dos sonhos não lhe deram outra alternativa senão melhorar suas habilidades o mais rápido possível. Estabelecerei os fundamentos com o capitão 3 ou 4 vezes nas próximas 2 semanas antes de enviar formalmente meu pedido. Ao mesmo tempo, posso ir ao mercado clandestino ver se há algum dos ingredientes extraordinários necessários. Provavelmente serão muito caros. Klein rapidamente tomou uma decisão e concentrou sua atenção mais uma vez nas lições de misticismo. O tempo passou rapidamente, e a hora do almoço se aproximava lentamente. Velho Neil terminou o café e limpou as coisas sobre a mesa enquanto ria. Suas lições de misticismo chegarão ao fim em breve. De acordo com o teste agora há pouco, parece que você pode criar charmes optamos por deixar no original para não confundir com os amuletos que já apareceram antes, que funcionam passivamente, como os que ele fez para os irmãos. Estamos sempre abertos a sugestões. Para si mesmo agora.
Esse é o meu plano para os próximos dias. Klein deu um suspiro, satisfeito. Charmes eram diferentes dos amuletos de proteção que havia dado a Benson e Melissa. Eles precisavam ser esculpidos com a ajuda de magia ritualística, e tinham certas habilidades únicas que podiam ser usadas em batalha. Mas um charme de baixa qualidade não podia fazer tudo. A espiritualidade que continha diminuiria com o tempo e precisaria ser renovada a cada 2 semanas. Além disso, era necessário ativá-los com encantamentos específicos, era impossível usá-los à vontade. E ainda, os encantamentos empunhados pelos falcões noturnos ainda estavam limitados aos domínios da deusa da noite eterna. Klein só poderia fazer 3 tipos diferentes de charmes por enquanto. O primeiro era o charme de sonolência, seu efeito era semelhante à capacidade de Dan Smith e Leonard Mitchell de fazer alguém dormir com seu canto. O segundo era o charme pacificador, capaz de acalmar fantasmas, almas, zumbis e coisas do gênero. Também poderia lidar com espíritos vingativos e perversos até certo ponto. O último era o charme dos sonhos. Suas habilidades permitiam ao portador entrar no sonho de outra pessoa. Essas habilidades eram semelhantes às do poeta da meia-noite e do pesadelo da sequência sem sono. Então esses charmes não tinham utilidade para Dan e Leonard. O coletor de cadáveres Fry, sem sono Royale e Kenley trariam 1 ou 2, mas não os usavam há muito tempo. Eles frequentemente traziam seus charmes de volta ao velho Neil para que ele pudesse recarregá-los. Velho Neil olhou para Klein e sorriu. Lembro que você disse que praticou muito este mês e ficou sem material. Vai ao mercado clandestino? Klein ficou surpreso no começo, mas assentiu com o coração dolorido. Sim, ele sabia claramente os preços dos ingredientes. Ele só podia torcer para completar os encantos em sua primeira tentativa para não desperdiçar os materiais. Depois de receber a missão de levar o almoço para o subsolo, Klein vestiu o casaco e o chapéu antes de retornar à companhia de segurança Blackthorn no segundo andar com bengala na mão. Ao passar pela sala de recreação, viu que Leonard e o resto já haviam retornado e estavam desfrutando de seus almoços. Toque! 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 Ele bateu na porta do capitão. Por favor, entre. A voz suave de Dan soou. Klein abriu a porta e tirou o chapéu. Capitão, vocês apanharam a instigadora Trice? Dan massageou as têmporas e balançou a cabeça em exaustão. Nós não a encontramos na estação de Tingen, mas de acordo com o telégrafo que recebemos de Backlund, um passageiro a viu na carruagem de primeira classe do primeiro trem. Infelizmente, ela desceu no meio da jornada. Que pena! Klein suspirou, embora esperasse isso. Divinação não é onipotente. Os olhos cinzentos de Dan passaram por ele. Não há necessidade de ficar deprimido. Não é fácil capturar um Beyonder sequência 7. Pelo menos interrompemos o ritual maligno de Trice e salvamos pelo menos 40 vidas inocentes. Além disso, agora entendemos sua situação. Ela não pode mais cometer crimes como deseja. Se tentar fazer algo semelhante, ela será notada, descoberta e relatada a qualquer momento. Mais cedo ou mais tarde, será capturada pelos falcões noturnos, punidores a mandato ou consciência coletiva das máquinas. É até possível que seja morta. Vamos torcer para que esse seja o caso. Que a deusa nos abençoe. Klein desenhou a lua carmesim em seu peito. Depois disso, ele parou e refletiu sobre suas palavras. Capitão, não ouço vozes indesejadas nem tenho visões indesejadas há mais de 1 semana. Isso é verdade mesmo quando estou em cogitação ou usando minha visão espiritual. Sério? Dan franziu as sobrancelhas, intrigado. Klein imediatamente elaborou. Sinto que não estou longe de conseguir o controle total sobre a poção vidente. Isso pode ser devido às minhas frequentes visitas ao clube de divinação e ajudar os outros a ler sua sorte. Por que acha isso? Dan imediatamente mudou sua postura, sua expressão perdida. Klein acrescentou um gaguejo em sua frase. E toda vez que vou ao clube de divinação, posso sentir minha espiritualidade se tornando mais ativa. Toda vez que ajudo alguém a adivinar algo, meu coração, corpo e alma ficam mais relaxados. Também elaborei um conjunto de regras para um vidente. Estive seguindo rigorosamente, como um espreitador de mistérios, faça o que deseja, mas não faça mal. Encontrei inspiração nessa máxima e tentei uma projetada para videntes. Acho que essa pode ser uma maneira eficaz de ajudar Beyonders a controlar mais rapidamente suas poções e reduzir o risco de perder o controle. Assim como Madame Dali, que sempre foi uma médium espiritual, não se sabia quando Dan havia pego o cachimbo.
Ele o colocou ao nariz e respirou fundo, aparentemente esquecendo Klein enquanto pensava por alguns minutos. Um palpite notável e um julgamento interessante. Klein só queria mencionar brevemente dessa vez para estabelecer uma razão básica, então não disse mais nada. Ele mudou para um tom meio de brincadeira e continuou. Talvez eu seja o falcão noturno mais rápido da história a ganhar controle de uma poção sequência 9. Que a deusa cuide de você, Dan o abençoou, não o levando a sério. Ele então entrou em uma profunda reflexão mais uma vez. Testemunhando isso, Klein se virou e se despediu antes de deixar o escritório do capitão. Ele estava fechando a porta quando de repente pensou em outra difícil pergunta. Como é que ele iria atuar como um palhaço? Devo me juntar a um circo? Não há circos fixos em Tingen, todos são caravanas. A expressão de Klein se tornou um pouco amarga. Ser vidente ainda era uma ocupação bastante respeitável. Klein ainda seria capaz de manter a cabeça erguida, mesmo que fosse visto por alguém que conhecia. Mas se tornasse um palhaço, não havia como manter sua reputação. Talvez haja outras maneiras de agir como palhaço. Não havia circos ou palhaços quando a ardósia da blasfêmia foi revelada ao mundo. Esquece, não terei chance de avançar por mais 2 ou 3 semanas, então não há necessidade de pensar sobre isso por enquanto. Klein evitou a pergunta e foi para a área de recepção. Ele caminhou em direção a Rosanne, Sra. Oriana e Bradit para buscar o almoço dele e do velho Neil. Lord of Mysteries, capítulo 128, O Louco Pobre. Depois de almoçar, Klein descansou apenas meia hora antes de correr para o clube de tiro para praticar com o revólver. Ele não se atreveu a relaxar, nem um pouco. Depois de praticar suas habilidades de tiro dia após dia e gastar mais de 1000 balas, ele finalmente conseguiu atirar bem o suficiente para obter a aprovação básica de Dan Smith. Ele era muito bom em tiro a alvo fixo. Depois de praticar por um tempo, ele guardou o revólver e pegou uma carruagem pública para perto da casa de seu professor de combate, Gavin. Então, ele caminhou por 10 minutos antes de chegar à porta. Ele trocou para o traje de treino que havia sido deixado secar ao sol. Depois de correr, pular corda, levantar pesos, agachar-se e outros exercícios, para não mencionar o trabalho com os pés e o treinamento de socos, ele estava coberto de suor e se sentia exausto. Faça uma pausa de 15 minutos. Os cabelos brancos loiros de Gavin e as profundas linhas faciais o fizeram parecer duro e severo. Ele pegou o relógio de bolso e o abriu para olhar a hora. Desde que começaram o treinamento, ele manteve o silêncio, e só falava com Klein quando havia necessidade de mudar os métodos de treinamento ou corrigir algum erro sempre que surgia. Klein ofegou por ar, mas não se atreveu a descansar imediatamente. Ele andou de um lado para o outro devagar. O feedback mais direto de seu treinamento de combate foi que sua pele ficou bronzeada pelos exercícios sob o sol. Gavin guardou o relógio de bolso e ficou ao lado do bruto campo de treinamento atrás de sua casa. Ele cruzou os braços enquanto observava Klein esfriar, tão quieto quanto uma estátua de mármore. Professor, além de lutar com as mãos, você irá me ensinar a usar espada larga, rapier e lança? Perguntou Klein proativamente. Ele estava de bom humor, pois havia acabado de digerir a poção vidente. Ele havia visto armas como a espada e a rapier na sala de coleção de Gavin. Havia também armadura de peito e armadura de corpo inteiro. Ele sabia que Gavin não era bom apenas em lutar corpo a corpo. Banhado pela luz do sol, Gavin olhou para Klein. Ele abaixou a voz e respondeu, é inútil aprender qualquer uma delas. Essas armas são agora obsoletas e seu único lugar é em museus ou em coleções particulares de colecionadores. Ele ficou em silêncio por alguns segundos antes de acrescentar com uma voz que havia experimentado as vicissitudes da vida. Elas foram eliminadas. Você deve se concentrar em armas de fogo, mesmo o combate é apenas suplementar. Klein olhou para o professor apático e riu enquanto falava. Acredito que não. Todo ministro, todo membro do parlamento, todo general, todos pensam assim, disse Gavin, cerrando os dentes. Klein parou e agiu como se ele fosse um verdadeiro guerreiro do teclado. Ele respondeu com facilidade e fluência. Não, elas apenas recuaram da linha de frente de um campo de batalha. Eles ainda têm seus usos em outros lugares. Por que em combate deve ser usado apenas armas de fogo? Podem ser usados juntos. Acredito que uma pessoa mais flexível, mais rápida em ação e mais rápida em resposta possa usar armas de fogo de maneira mais eficaz.
Quando viu os olhos de Gavin subitamente afiarem, Klein ficou convencido e continuou. As outras armas também não são eliminadas. Elas só precisam de aprimoramentos para serem mais portáteis. Poderíamos formar um esquadrão com alta capacidade de movimento. Um grupo projetado para contornar as linhas de frente lançar um ataque por trás do inimigo e lutar até o âmago. Em um ataque surpresa de pequena escala, um guerreiro excepcional em combate corpo a corpo e familiaridade com vários tipos de armas pode desempenhar um papel importante. Você pode imaginar uma cena dessas. Klein usou toda a sua habilidade de saber um pouco de tudo. Ele misturou e combinou todas as táticas de combate das forças especiais da Terra e as descreveu ao seu professor. Ele não tinha certeza de quando a respiração de Gavin ficou mais pesada. Ele ficou lá sem se mexer um centímetro, aparentemente sem vontade de quebrar as cenas que imaginou. Klein deu uma olhada na reação do homem. Ele se sentiu convencido enquanto limpava a garganta e dizia de maneira contida: Professor, o que você acha do meu plano? Há alguma possibilidade de concretizá-lo? O corpo de Gavin estremeceu como se tivesse acabado de acordar de um sonho. Ele olhou profundamente nos olhos de Klein e disse: Seu descanso está te fazendo bem. Repita todo o conjunto de exercícios 10 vezes. Klein parecia perdido. Muito em breve, ele começou a correr e voltou à realidade. Ele gritou em seu coração: 10 vezes? Professor, não. Não quero comemorar minha digestão completa da poção vidente assim. Hey, você não ficou nem um pouco inspirado? Olhando Klein correndo em direção ao outro lado do campo de treinamento, Gavin subitamente descruzou os braços e cobriu o rosto com uma mão. Ele fechou os olhos com força, suas rugas no rosto eram profundas e óbvias. Depois de quase vomitar de exaustão, Klein tomou banho, trocou de roupa e deu um adeus ainda silencioso a Gavin. Ele pegou a carruagem pública e saiu. Ele não voltou diretamente para casa, mas foi ao Bar Dragão Maligno, perto do porto. Ele planejava perguntar sobre o preço dos ingredientes Beyonder e comprar itens para fazer charms. No caminho, Klein manteve a mente no pequeno estoque que estava carregando consigo. Ele se forçou a ficar alerta e chegou ao seu destino com grande dificuldade. Preciso guardar 4 libras para o restante que devo à companhia de detetives. Só posso gastar 3 libras e 5 soli hoje à noite. Ele tocou as notas de papel no bolso antes de pegar a bengala e sair da carruagem. Naquele momento, o sol já havia começado a deslizar para baixo do horizonte. Todas as casas foram gradualmente contaminadas com um brilho crepuscular. As lutas de boxe e as apostas de cães e ratos já estavam esquentando no Bar Dragão Maligno. Depois de atravessar a sala de bilhar e algumas outras salas, Klein finalmente entrou no mercado clandestino. Ele olhou para a esquerda e para a direita, mas não viu o monstro Ademizal, que sempre estava ativo por lá. Velho Neil não disse que Ademizal só conseguiu sobreviver porque o chefe do Bar Dragão Maligno o alimenta? Klein se perguntou com curiosidade. Como um falcão noturno, ele permaneceu vigilante em assuntos como esse. Se aproximando do homem musculoso que guardava a porta, ele perguntou: Onde está Ademizal? O homem musculoso respondeu sem um sorriso: Eu não tenho ideia de onde ele está dormindo. Ele tem estado assim ultimamente, ele se deita em calafrios e canta mortos, mortos, todos cadáveres, todo mundo tem que morrer. Que cenas ele viu dessa vez? O que desencadeou esse comportamento, agora? Klein franziu levemente as sobrancelhas e pediu mais detalhes. Ele queria saber onde Ademizal estava dormindo, mas o guarda também não sabia. Quando terminar, vou procurá-lo por meio de divinação para ver o que aconteceu. Depois de tomar nota disso, Klein caminhou em direção a uma das 2 salas no final do mercado. Segundo o velho Neil, a sala à esquerda destinava-se a empréstimos e pagamentos, enquanto a sala à direita destinava-se à compra e venda de itens preciosos, incluindo ingredientes Beyonder. Quando ele abriu a porta para entrar na sala à direita, Klein percebeu que havia uma divisória que a separava em 2 espaços, o interior e o exterior. Havia mais 3 clientes esperando do lado de fora. Ele abaixou a cartola de seda e se enfileirou atrás dos 3 clientes. Ele inclinou o corpo para frente e se sustentou com a bengala enquanto esperava em silêncio. Logo, a porta da divisória se abriu e um cliente, de uniforme cinza azulado, apareceu. Ele manteve a cabeça baixa e saiu com pressa. Klein bateu os molares esquerdos levemente 2 vezes e olhou para o homem com visão espiritual, e depois olhou para os outros 3 clientes. Não havia nada de errado com eles fora as pequenas doenças usuais que as pessoas tinham.
Depois de mais 10 minutos, finalmente chegou a sua vez. Ele abriu a porta e entrou na sala iluminada por uma lâmpada de querosene. Ele trancou a porta e ocupou o lugar que pertencia ao cliente. Ele olhou para o velho usando um chapéu de feltro preto à sua frente. Gostaria de saber quais ingredientes Beyonder você possui e a que preços eles estão sendo vendidos. Os músculos das bochechas do idoso estavam caídos e as rugas no canto dos olhos eram profundas, mas seu corpo estava bem construído. Ele não achou a solicitação de Klein estranha, porque muitos clientes não estavam dispostos a deixar outra pessoa saber o que queriam comprar antes de confirmarem que o vendedor o tinha disponível. Geralmente, eles desejavam ser apresentados a todas as opções. O velho virou-se para as páginas mais recentes do caderno, olhou de relance para Klein e tomou um gole de hidromel antes de dizer: o tecido cerebral de um fantasma de água custa de 3 a 15 libras, dependendo de quão intacto está. Cristal estelar, 150 libras por 50 gramas. 200 libras por uma grama abelha rainha. 170 libras por um sapo manchado de preto adulto. 280 libras pela rosa com rosto humano, mas há apenas uma. Klein controlou sua resposta emocional. Depois de ouvir a apresentação do velho, ficou surpreso que um local de comércio clandestino como esse tivesse menos de 30 ingredientes Beyonder. Enquanto tocava as notas no valor de 7 libras no bolso e pensava na atitude da senhorita Justiça em relação a 1000 libras, ele suspirou. Infelizmente, não há nada que eu queira. Sem esperar que o ancião fizesse mais perguntas, ele rapidamente se virou para abrir a porta e saiu. Ele voltou ao mercado subterrâneo e olhou em volta, inexpressivo. Ele ficou lá por um tempo e suspirou com um sorriso amargo. Sou provavelmente o chefe mais pobre de todas as organizações secretas. Isso apenas fortaleceu sua determinação de obter os ingredientes internamente dos falcões noturnos ou através de trocas com a sorta, justiça ou enforcado. Depois de circular o mercado 2 vezes, Klein pegou e comprou ingredientes para fazer charms, como uma peça de prata parcialmente acabada, pós de ervas necessários para rituais e minérios naturais. Ele gastou 1 libra e 15 soli no total. Meu estoque particular de dinheiro tem apenas 5 libras e 10 soli. Excluindo o pagamento final ao detetive, ainda tem 1 libra e 10 soli. Depois que Klein silenciosamente fez as contas sobre sua situação financeira, ele se sentiu impotente. Claro, ele sabia muito bem que só começou a trabalhar há pouco mais de um mês. Se o prazo fosse estendido para 1 ano, ele poderia economizar mais de 100 libras. Dentro de mais 2 semanas, terei que dizer a Benson e Melissa que recebi um aumento para 3 libras. Podemos contratar uma criada, mas não vou ter mais meu estoque particular, pensou Klein enquanto caminhava em direção à saída do mercado subterrâneo. Nesse momento, ele viu o velho Neil em seu clássico manto preto entrando lentamente. Conseguiu comprar tudo? Velho Neil cumprimentou com uma risada. Sim, respondeu Klein francamente. Velho Neil disse imediatamente. Você veio muito cedo. Isso é porque eu ainda estou com fome, mas você já jantou. Klein conversou casualmente com o velho Neil. Depois de um tempo, o chefe do bar Dragão Maligno, Sain, entrou com seu uniforme de oficial da marinha pendurado sobre ele. Ele se aproximou dos dois com uma expressão de solenidade e abaixou a voz. Preciso de sua ajuda. O que aconteceu? Velho Neil de repente ficou sério, e Klein não pôde deixar de sentir um puxão em seu coração. Os cabelos castanhos de Sain estavam bagunçados, e havia um forte cheiro de álcool em seu hálito. Ele respondeu em voz baixa. Um membro dos punidores a mandato perdeu o controle nas proximidades. Temos que acabar com ele antes que prejudique os cidadãos. Lord of Mysteries, capítulo 129. Descontrolado. Perdeu o controle? O coração de Klein apertou e ele quase deixou escapar sua pergunta. Embora Dan e velho Neil enfatizassem frequentemente as possibilidades de perder o controle e os danos que isso causaria, era a primeira vez que ele vivia um incidente como esse. Ele se sentiu um pouco horrorizado, um pouco perdido, um pouco assustado e um pouco triste. Ele sentiu emoções extremamente confusas. Entre os casos os quais temos anualmente, 1/4 deles é resultado de Beyonders que perderam o controle, e entre esse quarto dos casos, um grande número são nossos colegas de equipe. As palavras de Dan passaram pela mente de Klein, retardando sua reação. Velho Neil, que havia passado por muitos incidentes como esse, perguntou imediatamente. Onde está o rampageiro? Não encontramos nenhuma boa tradução equivalente para rampager, então decidimos deixar assim mesmo. Rampager seria algo do tipo,
comportamento ou ação violento, frenético. O que precisa que façamos? Klein ficou surpreso ao ouvir isso. Ele acreditava que um imoral, semi-aposentado, como o velho Neil encontraria uma desculpa para rejeitar o pedido de Sion ou extorquir uma quantia enorme em troca de sua ajuda. Klein nunca esperava que velho Neil participasse sem hesitar, sem se importar com as diferenças entre falcões noturnos e punidores a mandato. De repente, Klein entendeu uma coisa quando olhou para o sério velho Neil. Não importava se eram falcões noturnos, punidores a mandato ou consciência coletiva das máquinas. Seu objetivo era impedir que poderes sobrenaturais prejudicassem os inocentes e manter a paz e a estabilidade em Tingen. Se encontrassem em uma situação perigosa e urgente, seu senso de dever os levaria a ajudar sem hesitar. Sain respondeu sucintamente: "Seja meu apoio." Ele não explicou por que a pessoa perdeu o controle ou onde estava o Rampager. Em vez disso, foi até a saída rapidamente. Esse ex-capitão dos punidores a mandato era claramente um velho alcoólatra, mas Klein percebeu que não conseguia acompanhar o ritmo do homem. Ele precisava correr para garantir que não fosse deixado para trás. Ele virou para o velho Neil, apenas para ver o velho espreitador de mistérios começar a correr. Os três não prestaram atenção aos olhares dos guardas no caminho. Um deles usava um velho uniforme da marinha, outro vestido com uma túnica clássica escura e o outro com um casaco preto. Eles saíram da sala de bilhar e entraram no bar Dragão Maligno. Os clientes que bebiam mudaram seu foco da competição para Klein e companhia. "Aquele é o chefe Sain? Onde está indo com tanta pressa? Alguém deixou de pagar o empréstimo?" Entre os murmúrios suaves, alguns dos clientes voltaram sua atenção para a gaiola. Mais uma vez, eles começaram o tumulto e barulho, aliviando o estresse do dia. No entanto, alguns dos clientes mais perspicazes sentiram uma leve sensação de desconforto. Tepe! 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 Klein, velho Neil e Sain atravessaram a rua e entraram no distrito portuário. Naquele barco. Sain diminuiu a velocidade e apontou para um navio de carga não muito longe. Dois punidores a mandato estão rodeando o Rampager, o impedindo de entrar no rio Tusuk. Me ajudem a influenciar e controlá-lo. Deixem o resto comigo. Velho Neil ofegou por ar e disse: "Tudo bem, M, mas você tem que me dar 1 minuto." "Ufa, 1 minuto para me recuperar." Sain assentiu e não disse mais nada. Ele entrou no navio e se juntou à luta. Ao ouvir os sons de combate no navio, velho Neil olhou para Klein, um pouco nervoso. Ele pegou um pedaço de prata do tamanho da palma da mão de um bebê de um bolso escondido perto da cintura. Ele então passou a prata para Klein e disse: "Charme do sono." O encantamento para ativar esse charme é a frase Noite Eterna em Hermes Antigo. Depois de terminar o encantamento, injete sua espiritualidade no charme e jogue-o no alvo após 3 segundos. "Tudo bem." Klein estendeu a mão para receber o charme e se sentiu emocionado. Esse charme foi esculpido com encantamentos em Hermes em ambos os lados, bem como com os símbolos correspondentes, números de caminho e as características do feitiço. Ele não precisava ativar sua visão espiritual para sentir o poder profundo e sereno fluindo dentro do charme. Velho Neil se endireitou e tirou um charme semelhante do bolso escondido e o segurou na palma da mão. Ele brincou enquanto caminhava em direção ao navio de carga. "Não fique muito nervoso, relaxe e pense em outra coisa. Por exemplo, eu lhe emprestei esse charme. Se vai usá-lo, lembre-se de fazer um para mim em troca. Claro, você pode esperar até o próximo mês, quando receber uma nova cota de materiais antes de fazê-lo." "Isso." Ele realmente é o experiente velho Neil. Klein colocou o charme no bolso esquerdo, colocou a mão no coldre, tirou o revólver e ajustou o martelo e o tambor. "Eu não me sinto mais tão nervoso." Ele tinha a arma em uma mão e sua bengala na outra. Ele subiu os degraus com o velho Neil e embarcou no cargueiro. Este navio de carga tinha sinais óbvios de idade. Embora fosse movido a vapor e tivesse uma chaminé, manteve seus acessórios anteriores, como mastro e velas. Além disso, apenas sua superfície e algumas outras porções foram revestidas com metal, as demais seções do navio ainda eram de madeira. Enquanto os sons da batalha se intensificavam, Klein e velho Neil de repente ouviram um barulho alto no meio da confusão enquanto procuravam uma maneira de entrar na cabine. A cabana de madeira foi instantaneamente quebrada, seus fragmentos voaram por toda parte. Uma figura caiu pelo buraco e colidiu com o lado do navio. Klein não teve tempo de avaliar os ferimentos do homem. Seu olhar estava focado no monstro que estava correndo em direção ao buraco.
O monstro tinha mais de 1,8 metros de altura e usava camisa e calça esfarrapadas. Seus tornozelos estavam cobertos por escamas verde escuras, e uma camada de pele havia se formado entre os dedos das mãos e dos pés, como se fossem membros com membranas de uma criatura aquática. Tinha uma cabeça coberta de rugas, ainda parecendo um pouco humano. Suas escamas estavam revestidas com um líquido pegajoso que pingava continuamente no chão. SSSS. O líquido verde escuro pegajoso corroeu ligeiramente o convés, deixando visíveis marcas. Ban! Sain deu um soco no monstro pelo lado, fazendo com que cambaleasse 2 passos para o lado. Ban! 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 Mesmo com seus músculos ridículos, Sain ainda era claramente inferior ao monstro. Apesar de acertar seus socos e chutes, eles foram incapazes de quebrar as escamas e causar danos físicos. Sain foi momentaneamente reduzido a um estado miserável enquanto cambaleava. Se não fosse o surpreendente senso de equilíbrio de Sain e os esforços dos outros punidores a mandato para tirar e suprimir o monstro, Klein suspeitava que esse ancião de olhos azuis teria sido espancado até a morte pelo monstro. Tum! 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 Sain deu vários passos para trás e depois avançou mais uma vez, como uma mariposa em direção a uma chama. Mas Klein podia sentir que ele estava acumulando alguma coisa, esperando por alguma coisa. Ban! Sain foi forçado a recuar, seu corpo obscurecendo o campo de visão de outro punidor a mandato. O monstro aproveitou a chance para atacar em direção à abertura. Ele queria escapar do navio e pular no rio Tusuk. Olhando para a cabeça pegajosa e enrugada do monstro, Klein levantou a mão direita e apertou o gatilho. Bang! A bala antidemônio de prata atingiu o corpo do monstro, como havia previsto. Mas atingiu apenas as escamas e não conseguiu penetrar completamente no corpo. O monstro soltou um grito agudo antes de exercer força com os pés e avançar em direção a Klein. Quando um cheiro fedorento de peixe o atingiu, Klein de repente se agachou e rolou para o lado. Clang! Ele sentiu o navio tremer e fragmentos também o atingiram. Ao mesmo tempo, ele ouviu uma voz velha, mais profunda, recitar um encantamento em antigo Hermes. Noite eterna! Klein rolou mais 2 vezes. Ele não podia se importar com a bengala enquanto levantava a cabeça e o revólver em agitação. Tudo o que viu foi o velho Neil jogando seu charme com calma, apesar de estar incrivelmente próximo do monstro. A peça de prata foi instantaneamente envolta por uma chama vermelha escura e liberou o som fraco de explosão. Um poder profundo e sereno se espalhou. O monstro, que quase destruiu o lado do navio, cambaleou, seus movimentos ficando lentos. Sain saiu da cabine. Ele se aproximou da criatura e puxou o braço para trás, atingindo o monstro como uma britadeira. Seus socos conectaram com a cabeça do monstro, mas ele mal conseguia infligir uma ferida e muito menos causar danos fatais. Mas Klein podia sentir que o que quer que o ancião de olhos azuis estivesse acumulando, havia finalmente atingido seu auge. Bum! O monstro pareceu se recuperar. Ele balançou o braço e fez Sain recuar 5 passos para trás. Cada um de seus passos causou rachaduras no convés. Vendo que o monstro estava prestes a se virar e pular do navio de carga, Klein pegou o charme do sono do bolso com pressa. Depois disso, ele recitou habilmente a frase em Hermes antigo. Noite eterna! De repente, Klein sentiu o charme de prata em sua mão ficar gelado, como se fosse feito de neve. Ele não pensou muito sobre isso e apenas injetou sua espiritualidade no feitiço, depois puxou o braço para trás antes de jogá-lo para frente, enviando o feitiço em direção ao monstro. Enquanto isso, o monstro humano peixe havia pulado no ar. As chamas vermelhas escuras iluminavam a escuridão circundante e a fraca explosão era como um prelúdio para um sono, que rapidamente irradiava para fora. Ban! O monstro caiu na doca, se contorcendo em uma bola. Ele estava temporariamente em um estado semi-adormecido. Klein estava prestes a correr para o lado do barco e atirar na cabeça do monstro quando de repente viu Sain sair e pular, seu uniforme da marinha já desaparecido há muito tempo. Ele mudou de postura no ar, seus músculos tensionando. Usando sua percepção espiritual, Klein podia sentir algo que havia sido suprimido entrar em erupção. Sain desceu do céu e bateu diretamente no corpo do monstro. Ele então endireitou as costas e pousou um soco pesado na cabeça do monstro. Craque! O crânio do monstro se partiu em pedaços. Sangue vermelho escuro e massa encefálica, misturada com o líquido verde pegajoso, se espalharam por todo o chão. Essa é uma das habilidades de um povo da fúria? Murmurou Klein para si mesmo enquanto estava perto do lado quebrado do navio.
Velho Neil segurou o braço esquerdo e se inclinou para ver o que havia acontecido lá embaixo. Naquele momento, Sai estava de pé. Ele olhou para o monstro debaixo de seus pés que havia acabado de perder a vida. Ele pegou um cantil de metal e, abrindo a tampa, bebeu metade do líquido antes de inclinar o cantil, derramando a bebida restante no monstro. Depois de terminar isso, Sai parecia ter envelhecido consideravelmente, suas costas curvando um pouco. Velho Neil suspirou enquanto olhava para a cena abaixo. Ele sussurrou para Clay. Eu conhecia esse punidor a mandato que perdeu o controle. Ele seguiu Sai por quase 30 anos, no começo lidando com fantasmas da água que estavam matando pessoas na praia. Ele também capturou os Beyonders que estavam tentando escapar pelo rio Tusuk. Ele não continuou, mas Clay entendeu o que queria dizer. Um guarda que fez muitas contribuições e matou inúmeros monstros acabou se tornando um. Este não era um incidente isolado. Era um resultado possível que muitos membros dos Falcões Noturnos, punidores a mandato ou consciência coletiva das máquinas um dia enfrentariam. Lord of Mysteries, capítulo 130. Reunião secreta de Backlund. Klein olhou para Sai diante do cadáver do monstro antes de olhar para o punidor a mandato, que estava ajudando seu parceiro semiconsciente a se levantar pelo braço. De repente, Klein sentiu uma tristeza indescritível. Era quase impossível que membros dos Falcões Noturnos, punidores a mandato e consciência coletiva das máquinas fossem conhecidos como heróis. As coisas que faziam nunca eram divulgadas ao público, mas apenas escondidas em documentos confidenciais. Mas o perigo e a dor que enfrentavam eram bastante reais. Talvez virá o dia em que meu inimigo será um dos meus colegas de equipe. Klein suspirou silenciosamente, sentindo o pesar que todos os Falcões Noturnos, punidores a mandato e consciência coletiva das máquinas carregavam. Naquele momento, Velho Neil soltou um suspiro. Vamos. Não queremos incomodá-los. Ok, respondeu Klein, pegando sua bengala. No momento em que aumentava os passos, de repente percebeu que Velho Neil ainda estava segurando sua mão esquerda. Ele então perguntou, preocupado, você está ferido? Velho Neil riu brevemente antes de dizer, fui cortado por um dos estilhaços mais cedo. Se eu ainda fosse jovem, definitivamente teria sido capaz de evitá-lo. Felizmente, é apenas um pequeno corte. Ele moveu a mão direita ligeiramente para mostrar para Klein a pequena ferida que ainda estava sangrando levemente nas costas de sua mão esquerda. Depois que confirmou que não era um grande problema, Klein saiu pela passagem enquanto suspirava. Sr. Neil, você é muito mais calmo do que eu imaginava. Apesar de estar a menos de 2 metros do monstro, você ainda pôde recitar o encantamento com calma e usar o charme. Embora o violento punidor a mandato tenha pulado em direção a Klein na forma de um monstro, Velho Neil estava fisicamente muito perto dele o tempo todo. Velho Neil deu uma risadinha quando ouviu o elogio. Eu sou um falcão noturno experiente. Entre as coisas perigosas que já fiz, o que aconteceu agora não está nem entre os top 10. Uma vez, quando estava patrulhando o cemitério Rafael com Dan, eu não tinha ideia de que um cadáver tinha se transformado em zumbi e deixado sua tumba para nos emboscar das sombras das árvores. Eu passei sem perceber, já que estava procurando por algum lugar escondido. E, você sabe o que eu quero dizer. No final, ele pulou nas minhas costas e agarrou minha garganta. Klein se sentiu dominado pelo terror quando ouviu a lembrança ao expressar seu palpite. E em tal situação, você ainda estava calmo o suficiente para usar um charme? Ou você usou algum feitiço que um espreitador de mistérios poderia lançar rapidamente? Velho Neil lançou um olhar para ele e riu. Não, Dan conseguiu arrastar o zumbi para um sono profundo a tempo. Estou apenas contando essa história para contar que, como um falcão noturno, você não apenas precisa acreditar em si mesmo, mas também em seus colegas de equipe. Klein ficou em silêncio por alguns segundos. Então, respondeu com sinceridade e brincadeira. Sr. Neil, você está tão sábio hoje. Velho Neil deu um pequeno pulo e chegou no pier. Ele respondeu com desdém. Isso é porque você só conhece o lado mais trivial de mim normalmente. Os dois deixaram o porto e caminharam em direção ao bar Dragão Maligno. Klein guardou seu revólver, deixou de lado a bengala e tirou o casaco e, sob a luz da lâmpada a gás da rua, começou a verificar se havia algum dano em seu casaco. Que sorte! Há apenas algumas lascas e uma parte que ficou suja. Ele removeu as lascas e bateu para tirar o pó e então o colocou de volta. Velho Neil olhou para ele com um sorriso e imitou seu tom acrescentando. Que pena, não há como reivindicar compensação.
Klein ficou temporariamente sem palavras. Eu não sou esse tipo de pessoa. Ele enfatizou em seu coração. Quando a carruagem pública chegou, Klein pegou seu relógio de bolso prateado e o abriu para verificar o horário. Se não houver mais nada, tenho que ir para casa, ele se virou para dizer ao velho Neil. Velho Neil assentiu levemente e disse, aproveite seu jantar em casa. Não precisa se preocupar com o charme do sono, vou pedir para Sai me compensar. Afinal, ele é um homem rico. Mas é claro que não irei hoje. Preciso considerar a situação também. Klein abriu a boca, mas no final, apenas disse, obrigado por sua generosidade. Ele embarcou na carruagem rapidamente e retornou à rua Narciso. Já passava das 7 da noite e o céu estava escuro. Klein pegou as chaves para abrir a porta e viu Melissa tirando seu chapéu de véu e o colocando no cabideiro. Sorrindo, ele puxou conversa. Você acabou de chegar? Então, suas emoções confusas desapareceram de repente, e ele se sentiu relaxado e confortável. Havia uma lição prática na escola hoje, explicou Melissa seriamente. Klein sentiu o cheiro da fragrância de comida. Ele ficou atordoado e perguntou subconscientemente, então, quem é que está preparando a janta? No momento em que terminou sua frase, os dois responderam em uníssono, Benson. O tom deles tinha uma pitada de alarme. Benson, que havia escutado a conversa, saiu da cozinha. Enquanto limpava as mãos em um avental, ele disse, vocês não confiam na minha comida? Lembro que antes de Melissa aprender a cozinhar, vocês dois esperavam que eu voltasse para casa e me observavam cozinhar ansiosos. Na verdade, cozinhar é tão fácil. Quer ensopado de carne com batatas? Coloque primeiro a carne, depois as batatas e adicione um pouco de tempero. Klein e Melissa trocaram olhares e permaneceram em silêncio. Pondo de lado a bengala e tirando o chapéu, Klein se virou e sorriu. Acho que é hora de contratar uma criada. Não é saudável não jantar na hora certa a tempo, mas não quero ter um estranho ao nosso lado enquanto conversamos. Isso vai me fazer sentir desconfortável, disse Melissa, subconscientemente encontrando uma desculpa para se opor. Klein falou com um sorriso enquanto tirava o casaco. Eu não me importo. Só então, sua expressão congelou, e ele parou o que estava fazendo. Quase tirei meu casaco. Eu ainda estou com o revólver na minha axila. Hein? Ele pigarreou e fingiu que nada havia acontecido. Não se importe com ela. Quando chegarmos em casa, podemos deixar a criada descansar em seu quarto. Duvido que uma criada não goste de poder descansar. Precisamos encontrar uma criada que esteja disposta a aprender a cozinhar. Ele não queria suportar a tortura de uma culinária duvidosa que o deixaria em dúvida no futuro. Benson ficou na cozinha e assentiu em concordância. Quando tivermos tempo, podemos ir à Associação de Assistência a Servos de Família de Tingen. Eles têm bastante experiência e muitos recursos nesse campo. Tudo bem, está decidido. Klein ignorou o olhar relutante de Melissa. Backlund, Burgo Imperatriz, residência do Visconde Glan. Audrey Hall deixou a festa com sua criada pessoal, Anne. Chegando no segundo andar, elas entraram no quarto que o Visconde havia preparado. Ela lentamente tirou o vestido glamouroso e os leves saltos de dança com a ajuda de Anne e então vestiu uma túnica preta com capuz que havia preparado com antecedência. Puxando o capuz, Audrey ficou diante do espelho e se examinou. Ela viu que mais da metade de seu rosto estava encoberto pela sombra do capuz, e apenas seus belos lábios estavam claramente expostos. Túnica preta comprida, rosto escondido por sombras, um sentimento misterioso. Isso é algo que sonhei em usar esse tempo todo. Pensou Audrey consigo mesma. Preocupada, ela adicionou um chapéu azul em forma de barco sob o capuz. Com a adição do fino véu cobrindo seu rosto, suas feições faciais se tornaram ainda mais indiscerníveis. Nada mal, isso ai. Audrey enfiou os pés em botas de couro, olhou para o lado e disse a Anne, espere por mim aqui. Não importa quem vier, não abra a porta. Anne olhou para ela, impotente, e disse, mas você precisa garantir que seu passeio não demore mais que 1 hora. Você deveria confiar em mim. Sempre cumpri minhas promessas no passado. Audrey sorriu e se inclinou na direção de sua criada pessoal. Ela a abraçou e beijou sua bochecha como a etiqueta exigia. Então, caminhou rapidamente e puxou o capuz. Virando-se, ela saiu do quarto por uma porta secreta. Ela andou todo o caminho e chegou à porta lateral da residência do Visconde, onde viu que já havia uma carruagem esperando.
Glenn estava no meio das sombras enquanto olhava para Audrey, elogiando sinceramente. Ao se vestir assim, você é realmente, sim, como a descrição que o imperador Roselli costumava usar, muito legal. Very cool, obrigada. Audrey levantou uma saia imaginária e fez uma reverência elegante. Os dois entraram na carruagem e deixaram a vila. Eles chegaram a uma casa a cerca de 10 minutos de distância. Do lado de fora da casa, Audrey viu o aprendiz, Forswall, e sua amiga árbitro, Childerecha, a quem ela estava vendo recentemente. Os cabelos castanhos levemente ondulados de Fors e seus olhos azuis claros mostravam uma preguiça natural. Ela apontou para Childerecha ao seu lado e disse, ela é uma excelente persuasora, capaz de ajudá-los a conseguir as coisas que queiram. Childerecha era um pouco mais baixa, com cerca de 150 centímetros, no máximo. Suas feições faciais eram delicadas, mas ela parecia bem jovem e imatura. Embora seu cabelo loiro na altura dos ombros fosse bagunçado e despenteado, e de seu traje tradicional de cavaleiro, ela carregava um olhar indescritível de dignidade e um charme convincente. Audrey já a havia visto algumas vezes. Ela sorriu levemente e cumprimentou. Senhorita Chil, posso confiar em você? Você não precisa se preocupar. Childerecha sorriu e gesticulou com a mão. No momento em que iria seguir Audrey e Visconde Glenn, eles ouviram um barulho repentino. Audrey olhou na direção da fonte do som e viu que uma lâmina triangular cintilando com um brilho frio havia caído ao lado da perna de Childerecha. Audrey e Childerecha trocaram olhares, simultaneamente sem palavras. Depois de quase 20 segundos, Childerecha rapidamente se agachou e pegou a lâmina triangular e a escondeu em seu corpo. Temos que impedir a ocorrência de um acidente. Algumas pessoas não têm racionalidade e não se convencem facilmente, explicou Childerecha seriamente. Audrey assentiu e respondeu com uma voz clara. Eu acredito em você. Essas são ferramentas para convencer aqueles desgraçados a falar conosco com calma, acrescentou Fors, olhando de soslaio para as planícies de grama. O quarteto não continuou conversando, e andaram em frente. Eles então bateram na porta de madeira com 3 batidas longas e 2 curtas. A porta rangeu e se abriu. Lentamente, usando seu estado de espectador, Audrey olhou para o interior da casa onde havia várias pessoas sentadas aleatoriamente. Eles empregaram vários métodos, como capuzes ou máscaras, para esconder sua aparência. Alguns nem se incomodavam e estavam com seus rostos abertamente expostos. Quase instantaneamente, Audrey notou um homem de manto preto em um sofá de assento único. Aquele homem também usava capuz, escondendo sua aparência sob a sombra. Ele olhou para todos os convidados em silêncio, dando às pessoas a sensação de que estava de alguma forma em uma posição de comando. Ele é muito confiante, mas seu olhar é bastante nojento. Seu olhar se moveu para cima e para baixo em meu corpo, como 2 tentáculos escorregadios querendo arrancar minhas roupas. Os sentidos de Audrey estavam afiados. Ela observou com cuidado e fez um julgamento com calma, mas quase teve arrepios. Fors o apresentou. Esse é o Sr. A, um poderoso Beyonder, o líder desta reunião secreta. Áudio produzido pelo canal DK. Curte, compartilha e ativa o sininho. Bora para a novel.